Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal, o Diga aí JP. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente e hoje, não diferente dos outros episódios, nós estamos recebendo aqui poderia dizer assim, uma figura ilustre de Itabuna. Ele que já foi vice-prefeito da nossa cidade, já foi vereador da nossa cidade e é um jovem, né? Deixou aí marcado os livros de história de Itabuna por ser o jovem, o primeiro, acho, né? O primeiro vice-prefeito mais jovem da história de Itabuna. Não é isso? Eu acho que muita gente já matou a charada aí de quem eu estou falando. Eu estou falando de Enderson Bruno dos Santos, ou conhecido como Enderson Guinho, né? Seja muito bem-vindo, Guinho, aqui no nosso podcast. Satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Joab. Boa noite a você, boa noite a todos que estão aqui no estúdio, boa noite a todos que estão acompanhando o podcast. Agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje, mais uma vez, no seu É verdade. quadro, no seu podcast Diga aí JP. É verdade. Tenho certeza que vai ser um programa top aí. Vamos Na conversar verdade, muito. na verdade, Guinho já nos acompanha desde. Acompanha, não, participa do Diga JP desde a época da Rádio Proeves, Da né? Proeves, Quando era um programa é. de rádio. E nós estamos nesse novo formato e agora estamos tendo também a satisfação de tê-lo aqui conosco, tá bom? Lembrando sempre que esse podcast ele é feito para você, ou seja, para você se entreter e também por você. Então você pode mandar a sua mensagem e nós estaremos aqui fazendo a pergunta, estaremos aqui lendo, né, as suas indagações para o Enderson Guinho. Já temos aqui o nosso cadeira cativa, Djalma de Jesus. Muito boa noite, meus amigos do podcast Diga JP. Um abraço. O Djalma de Jesus, a figura já é conhecida nossa aqui. O Matheus Carvalho também está dizendo, bora JP, diga aí JP. Enfim, daqui a pouquinho eu sei que vai entrando mais pessoas, mas o que é que nós vamos começar a dizer? Também eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão nos bastidores, o famoso Beré e Railan, essas figuras já conhecidas aí nos bastidores políticos, né, Guinho? É. Estão acompanhando aqui também hoje, Guinho, no nosso podcast. Talvez você está estranhando, olha, a JP hoje está com a roupa diferente, porque geralmente eu venho com a camisa preta, eu só faço com a camisa preta para lidar com fundo preto. Mas é até bom porque eu vou fazer essa deixa e aproveitar aqui para convidar você semanalmente, diariamente, a assistir o TV News segunda edição. Então já vim direto de lá, vim para cá, para poder bater esse papo legal com o Guinho hoje. Vamos começar então, minha gente. Olha, essa é uma pergunta que geralmente eu faço para todos que vêm aqui, né? Quem é o Enderson Bruno dos Santos? O pessoal conhece o Guinho, o pessoal conhece o político Guinho, mas quem é o Enderson Bruno dos Santos? Enderson Bruno dos Santos é o Guinho, né? Que, na verdade, desde quando eu me entendo por gente, né? A gente é conhecido por Guinho, né? E eu tive até uma dificuldade na hora de colocar o nome para disputar a eleição para vereador, porque eu falava, rapaz, se eu colocar Guinho, muita gente não vai conhecer, porque na UESC, na Nestlé, todo mundo conhece como Enderson. Sim. Né? E na igreja, aqui no bairro, todo mundo conhece como Guinho. Então, e agora, o que é que eu faço? Eu fui e coloquei os dois, Enderson Guinho, que no início as pessoas tinham dificuldade de pronunciar, né? Chamavam de Anderson, de Wenderson, de Emerson, mas nunca saía Enderson. Hoje as pessoas conseguem falar o Enderson. Com mais Então, tranquilidade. eu nasci ali no bairro Vila Nália, onde resido até hoje ali, os meus pais. Tive, né, uma participação, desde muito novo, muito ativa com essa questão de representatividade. Eu lembro, ainda muito criança, no Colégio Caíque, que eu estudei, né, no Colégio Municipal ali, até a 4ª série. E desde o Caíque a gente já buscava aquela representatividade de sala, de ser presidente, de colegiado, essas questões, líder de turma. E eu nunca imaginei que esse desejo, né, de estar ali representando, seja no Caíque ou no Amélia Amado, que eu também fui presidente colegiado, né, tentamos criar um grêmio estudantil. Isso seria um pontapé inicial para despertar em mim essa vocação à vida pública. Não é? Também, paralelo a isso, sempre estive na linha de frente dos movimentos juvenis da Igreja Católica. Né? Fui fundador do movimento de adolescentes, que foi o JAC, fui coordenador de EJC, coordenador diocesano de Estudo de Juventude, coordenador diocesano de EJC.
sempre estando ali na linha de frente dos movimentos jovens da Igreja Católica. E daí desperta em mim esse desejo de representar a juventude, né? Sempre tive esse discurso de buscar ter essa representatividade do jovem, não ter alguém ali que defendesse a bandeira da juventude, mas verdadeiramente um jovem falando pela juventude. Foi daí que eu me senti inspirado, em 2016, a lançar meu nome a vereador. Ninguém acreditava na possibilidade de vitória, não tinha perspectiva nenhuma. E a gente surpreendeu aí, graças a Deus, né, as análises políticas, e a gente conseguiu ganhar a eleição no primeiro pleito, né, sendo o vereador mais jovem da história de Itabuna a ser eleito de forma democrática. Né, em seguida, vice-prefeito também mais jovem. Então, uma vez o professor Alessandro, que é o reitor da UESC, Sim. a gente estava em um seminário sobre educação, e ele sentado do meu lado na mesa, ele disse assim: você tem uma missão muito grande, que é fazer com que a juventude se interesse por política. Verdade. Né? Porque a juventude ela não se interessa de forma ativa. A gente viu mudar isso nos últimos anos, principalmente ali na luta, né? Primeiro com o aumento da passagem de ônibus, né? Que teve aquela manifestação dos 20 centavos, depois com o impeachment de Dilma, depois a gente viu uma ascensão muito grande da participação da juventude na eleição de Bolsonaro. E com o passar do tempo, ambos os lados, né, tanto a direita como a esquerda, a gente tem tido uma participação muito ativa da juventude nas discussões políticas, que embora seja muito limitada ainda, né? Não tem uma discussão de pensamento onde cada um tem a sua capacidade de raciocinar o que realmente ela quer para o Brasil. Geralmente ela se molda pelas ideologias apresentadas por ambas as partes, seja a direita ou seja a esquerda, e se limita à discussão política de uma polarização que faz com que a gente não raciocine muito bem. Hoje mesmo eu estava vendo nas redes sociais muita gente atacando aquela influenciadora Virgínia. Eu até conversei com um advogado e eu falei: rapaz, a crítica a ela é simplesmente por ela ter declarado voto a Bolsonaro. É só isso. Aí ele, não, mas você tá me julgando. Eu falei: não é julgando, não. Uhum. Vocês estão atacando ela sem nenhum outro motivo. Porque ela tá na CPI das bets e tal. Mas é uma questão simplesmente por a pessoa ter tomado uma posição, e isso já faz com que você crie uma antipatia ou uma guerra contra aquele cidadão. Então a nossa luta em buscar esse olhar da juventude para a política é fazer com que ela se envolva de verdade, né, e tenha a oportunidade de construir aquela sociedade que ela busca, seja no seu município, no estado ou no país. Né, distante dessa polarização, mas pensando realmente no bem comum. Ok. Ele praticamente já fez um compilado aí de toda a sua história política, né? Mas nós vamos destrinchando um pouquinho mais sobre isso e fazendo uma retrospectiva lá atrás, no seu período de infância, adolescência. Você falou que estudou na escola do Caíque, né? Isso. Como era a sua realidade? Você sempre morou ali naquela região do Vila Nalha? Como era a realidade naquele período? Não, ali onde os meus pais moram hoje foi onde eu nasci e cresci. Sim. Né? Ali na Praça da Vila Nalha, a gente tinha uma carência muito grande com a questão de infraestrutura, né? Que sempre houve uma luta do bairro para tentar melhorar a questão da infraestrutura do Vila Nalha, que ainda é precária, mas desde a última gestão de Fernando, né, lá em 2017, houve um avanço com relação à pavimentação asfáltica, né? A questão do esgotamento, tem muito a ser feito, mas melhorou daquilo que a gente convivia na infância. Uma coisa que eu analiso da minha época de estudante para hoje é que a educação piorou muito. Né? Eu não avaliava a educação tão negativa como hoje. Sim. Tanto que a minha turma, os meus colegas, a gente tinha muita perspectiva, né, de futuro. E a gente se encontrou muitos no Amélia Amado depois. E hoje eu vejo assim, algumas pessoas, né, alcançaram seus objetivos com relação de realização profissional, né, dentro de carreiras importantes, como também no meio artístico. Por exemplo, de David Nascimento, foi meu colega no Caíque, foi meu colega no Amélia Amado. Inclusive tá sumido o David. Né? Tá só nos cruzeiros agora, né? Tá tocando em cruzeiro? Tocando em cruzeiros internacional e tá rodando o mundo aí. Conhecendo a Europa. Plantei até a esposa dele ontem, com um filho. E tantos outros colegas, né? Que se tornaram advogados e desenvolveram uma profissão. E hoje a gente não enxerga muito essa perspectiva. Né? O Caíque melhorou bastante, principalmente com relação ao vetor disciplinar, que é a presença ali desse projeto, né, desse convênio com a Polícia Militar, fez com que a escola melhorasse um pouco não, muito, com relação até mesmo à disciplina dos alunos.
Então, mas eu via na minha época uma educação de maior qualidade do que a gente foi vendo com o passar do tempo, até pela questão até mesmo da desvalorização. Se você for no Sim. Caique hoje, é o mesmo Caique de quando eu estudei, né? Então, a quadra é a mesma quadra, inclusive está interditada, né, por falta de reforma. Então, as salas de aula são as mesmas, da mesma forma. Então, aí você vai vendo a desvalorização, a falta de manutenção na escola, uma rampa de acesso bloqueada, né, por falta de manutenção, de reforma. E então a gente vai vendo que com o passar do tempo a educação deixou de ser prioridade, né, e passou a ser ali como se fosse um feijão com arroz da gestão, né? Sim. Como qualquer coisa ali funciona. Isso até no sentido também da infraestrutura que você está colocando aí, né? De todo o ambiente escolar. Claro, é porque a Né? gente muitas vezes, quando conversa com o gestor municipal e fala sobre valorização do professor, a gente acha que é só pagar em dias e dar o reajuste, o que é Verdade. lei, né? Sim. Porque a questão do O PIS reajuste é uma lei, é a lei verdade. nacional, você tem que cumprir, não tem Sim. jeito. E pagar em dias também é obrigação do gestor, né? O cara trabalhou, não vai receber. Claro que existem municípios, aqui em Itabuna já aconteceu isso mesmo, de ficar 2, 3 meses sem receber o Sim. servidor. Mas eu não acredito que seja isso a valorização do professor. Sim, poderia, Guion, ser inclusive, você falou, eu me lembrei aqui, eu sei que nós estamos distantes disso acontecer, mas você já foi vereador, você sabe muito bem disso. Caso o prefeito ele deixe de repassar o duodécimo, ele pode ser inclusive cassado. Uma lei como essa poderia ser uma lei paralela, né? Caso o prefeito deixe de pagar a folha da saúde e da educação, que são as áreas, vamos dizer assim, vitais de uma administração pública, ele também poderia ser. Eu queria ver qual era o prefeito que ia atrasar. Quando, eu sei que nós estamos distantes dessa realidade. Quando é benefício para o povo, a gente não vê muitas leis que Sim. sejam, né, que segurem, Sim. né, ou proteja. A gente percebe isso porque aí você vai falar de uma classe política, né? Você vai ter uma interferência de poderes, né? Uhum. Então, o duodécimo que é até o dia 20, se você passar no dia 21, você responde por improbidade administrativa, pode ser cassado. Então, é uma colocação importante, pertinente à sua, mas a gente vê que está distante de ser uma realidade, né? Sim. Hoje no município de Itabuna você tem o servidor, ele recebe em dias, né? Aqui antecipado. Aí utiliza esse discurso como valorização do servidor. Dentro de um município em que já teve atraso, tudo bem, você pode até concordar, mas Perfeito. Eu não acredito que seja valorização de servidor isso, né? Porque uma obrigação, a condição de trabalho conta muito, né? Por exemplo, uma professora que hoje está ali dando aula no Colégio Ciso, né? Que é uma reclamação de tanto tempo, de que você tem que subir aquela quantidade de escadas, né? Ou dar uma aula numa sala de aula onde o sol bate e você não consegue dar uma sala de aula. Eu cheguei no CIS uma vez, eu vi alunos no corredor, porque a professora não conseguia dar aula dentro da sala de aula. Então, isso na minha visão, não é valorizar a educação, não é valorizar o professor. Né? Quando você não tem a quantidade suficiente de professores, não é que aí você sobrecarrega uma sala de aula, ou que você tem que encerrar a aula ali na metade do turno, por não ter servidores, né, a quantidade correta para tocar aquela turma ou aquelas turmas, né? Isso não é valorização da educação, né? Quando você vê um sindicato tá aí buscando ser ouvido, não é valorização da educação, né? Quando não existe o diálogo, quando não existe, né, o entendimento da manutenção e reforma de escola, é não valorizar a educação, dentre outras questões, né, que a gente vê aí gritante dentro da realidade, não só no município de Itabuna, mas em tantos outros municípios. Ok, maravilha. Falando um pouquinho agora sobre Igreja Católica, né? Você é católico, vamos dizer assim, católico praticante, está aí sob as bênçãos agora do novo Papa, né? O Leão XIV. Inclusive, amanhã nós vamos receber o Dom Jair Tulino lá no programa. Vamos falar um pouquinho também sobre esse novo Papa, a questão desse novo comando também da Igreja Católica em Itabuna, mas trazendo para a sua realidade. Como foi esse seu encontro com a Igreja Católica? Sua família já era católico, assim, já fervoroso de participar, de levar para a igreja? Porque a gente percebe que você também tem uma parte da família que é protestante. A maior parte. Como foi isso aí? Que você escolheu continuar e ser católico e depois passar a participar das ações e se sobressair, começar a liderar
no meio católico? Isso é muito interessante, porque eu fui o primeiro da família a ir pra igreja. Sim. Né? Tipo, eu tinha uma vizinha minha, que eu chamava ela de tia da ajuda, mas ela foi minha madrinha de crisma. Inclusive, a gente fez até uma homenagem pra ela ali na Praça do Vila Anália, que ela É o nome dela? faleceu de Covid, né? A Sim. praça se chama Três Marias, né? Que são as três Marias, que uma do lado da outra, as três faleceram, né? Minha avó, minha madrinha, né? E uma que eu chamava de Parenta, que era uma vizinha nossa. As três chamavam Maria, né? Minha madrinha morreu de Covid, minha avó foi câncer, né? E Dona Maria foi complicações de Alzheimer, dentre AVC. E então, minha madrinha, ela sempre foi ligada à igreja, né, católica. A minha família não. Minha mãe, nem meu pai, ninguém. E elas, todas as missas, ela me pegava e me levava, né? E começou a me levar para catequese, e aí fazia a apresentação lá com a catequese, isso muito pequeno, com 7, 8 anos, né? Primeira etapa, segunda etapa. E aí, ainda pequena, eu chamei ela para ser minha madrinha. Como ela não podia ser de batismo, porque eu era batizado, chamei para ela ser minha madrinha de crisma. Sim. E aí fiz todo o processo, né, dos sacramentos, primeira Eucaristia, na crisma, quando eu fiz 15 anos, ela foi minha madrinha de crisma. Mas ela foi a grande responsável ali de me levar realmente a ter essa vivência com a Igreja Católica. E era o padre Calazans, né? O Frei Calazans na época, que era o padre da minha paróquia. Mas eu só fui ter realmente, assim, aquela participação ativa quando substituiu o padre, quando trocou, que entrou o padre Alberto, né? Que aí eu fui para a Pastoral dos Coroinhas. Você é de qual... Seu do Bonfim de Primavera. Sim, perfeito. Como é que chama? O padre lá? Não, como chama? Qual é a nomenclatura da Igreja Católica? A paróquia. Paróquia, exatamente. Eu tinha esquecido esse nome. A paróquia é Seu do Bonfim. Verdade. E ali, aí eu fui ser vice-coordenador da Pastoral dos Coroinhas, acho que com 12, 13 anos de idade. E ali o padre começou a incentivar essa questão de participação ativa da juventude. Ele era muito incentivador da juventude na igreja. E aí, a partir disso, eu uma vez, né, todo dia das mães, eu ficava revoltado. Porque minha mãe não estava na igreja. E aí o padre mandava abraçar a mãe no dia das mães, a mãe não estava na igreja. Quem abraçava? Quando era Semana Santa, né, dia de Sexta-feira da Paixão, por exemplo, e a celebração geralmente era 3 da tarde, aí tava todo mundo da família ali reunido, né, na ceia, comendo caruru, bebendo cerveja, comendo peixe. E eu saía daquele encontro da família para ir para a igreja, porque a celebração era 15 horas e sempre ia só. Aí até um dia que minha mãe se incomodou com aquilo, resolveu fazer o seminário de vida da renovação carismática. E aí, a partir disso, ela também teve essa mudança de vida e passou a ser muito mais ativa dentro do movimento da igreja. Aí eu e minha mãe começamos a caminhar, somente nós dois. Né? Meu pai também não era, eles acabaram fazendo encontro de casais depois. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Como era? 14, 15 anos. Adolescente, né? Aí, quando eu fiz 15 anos, eu cobrava ao padre um grupo de jovens que não tinha na igreja. Eu falei, padre, não tem grupo de jovens aqui, a juventude faz a perseverança, faz a crisma e sai da igreja, não tem nada para fazer. Aí o mundo começa a atrair, né? Aí ele falou assim, então crie um. Desafiou, né? Aí eu falei, tá bom então, vou criar um grupo. Aí criamos um grupo, né, que foi chamado Jovens Arcanjos de Cristo. Ali eu tinha já 15 para 16 anos. Isso, né, há muito tempo atrás. E ali nós criamos esse grupo. Aí logo em seguida, a Pastoral Familiar levou o encontro de jovens com Cristo. Eu não tinha idade para fazer, que era 17 anos, a idade mínima. Aí nós ficamos conduzindo com o Jaque, no ano seguinte eu fiz a JC, trabalhei um ano, 2012, 2013 já virei coordenador geral. Aí comecei a coordenar o JC, depois o bispo me convidou para coordenar a diocese, que era Itabuna, mais as cidades que pertencem à diocese de Itabuna, 19 cidades, se eu não me engano. Então eu coordenei toda essa juventude diocesana. A gente começou a desenvolver algumas atividades conjuntas, como vigílias diocesanas, a missa itinerante, dentre outras atividades, em preparação para o encontro mundial, a jornada mundial, que foi em 2013, que foi com a presença do Papa Francisco aqui. Você chegou aí para o Rio? Eu fui como coordenador diocesano, né? Eu fui em 2012 para Foz do Iguaçu, no encontro mundial de jovens da renovação carismática, e em 2013 como coordenador diocesano também para a Jornada Mundial da Juventude. Então você chegou a ver o Papa? Vi o Papa Francisco. Inclusive, olha que situação. Em 2012, nós gravamos um vídeo para Bento XVI, né, que estávamos esperando a vinda dele ao Brasil. E a gente até cantou, né? Benedicto, Benedicto. Aí gravamos esse vídeo e mandamos pro Vaticano. E aí, quando veio para o Brasil, não foi o Benedicto, foi Francisco. Né? Mas foi uma emoção muito grande, velho. Você tem noção
a gente não enxergava o calçadão ali de Copacabana, de gente. Né? Nós dormimos na praia, né? Foi uma vigília e depois a gente dormiu na praia. Milhões de pessoas, né, de jovens do mundo inteiro. Aí do lado argentino, do outro lado. Engraçado que esse nome, quando deu assim, mais ou menos 2 horas da manhã, a gente olhou pro termômetro, tava 7 graus Celsius na praia de Copacabana. A gente tremendo, todo mundo com capote, com lençol na cabeça. E os poloneses de bermuda e sem camisa, entrando no mar de madrugada. Porque eles acostumados com o frio, né? Então foi uma experiência muito, muito única, né? Aquele encontro mundial. E aí voltamos em 2013, ainda fiquei até 2015 como coordenador da JC, depois assumi a diocese só do movimento da JC, que aí não era mais todas as cidades, né? Porque quando eu me tornei coordenador diocesano, nós tínhamos em Itabuna a JC na Mangabinho, no Jardim Primavera, só. Né? Aí eu fundei São Caetano, Santa Rita, fundamos Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, o Centro São Judas, né? Nós demos início ao processo de fundação, fundamos Ferradas, fui coordenador fundador de Itapé, coordenador fundador de Floresta Azul, coordenador fundador de Santa Luzia, e aí foi espalhando. Quando eu deixei a coordenação, nós estávamos já em 12 EJC na diocese. Então isso foi lhe dando também uma espécie de, como é que a gente pode dizer, o network dentro da religião. Da religião. Você foi conhecendo muita gente, exato. Não só aqui de Itabuna, como da cidade. Tanto que em 2018, quando eu fui candidato, eu tive 6 mil votos fora. Né, sem sair daqui, só por rede social, mas tendo alcance dessa juventude que a gente teve muito contato nessas paróquias. Né? Tanto aqui e o Dom Carlos também, né, me ajudou muito com relação a essa questão de chegar a outras dioceses, como a de Teixeira de Freitas, como Feira de Santana, Conquista. Né? Ele fez carta para esses bispos de cada diocese, né, me apresentando como membro da igreja, coordenador de movimento e candidato a deputado estadual. Isso nos deu uma condição de ter uma votação em 6 mil votos praticamente, fora de Itabuna, né? Foi 8 vamos mil. Chegar lá, inclusive, nesse período em que você... Então, quando eu fui candidato em 2015, deixei de ser coordenador, fui EJC, ainda em 2016 diocesano, foi quando chegou no início de 2016, não sei se você conhece, Thales Bispo e Luiz Camboim. Nós três, Luiz era figuras. Luiz, pastoral familiar, Thales, renovação carismática e o EJC. Nós tínhamos uma ideia de formar, né, ali o Fé e Política e junto com isso ter uma candidatura da igreja. Aí Luiz disse que não queria ser candidato, Thales disse que não queria ser candidato. Eu falei, eu quero. Só que quando chegou março de 2016, eles chegaram lá na minha casa e falou assim, rapaz, a gente pensou direito e a gente não tem chance de ganhar a eleição. Mas espera aí, você falou que queria ser grupo. E aí eu seria o candidato. Pronto, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que antecede esse momento e a gente chega nesse momento, só para a galera entender. O que te levou a tomar a decisão de querer ser candidato a vereador? Porque assim, você vinha numa questão de ascensão, vamos chamar assim, não sei se é essa bem a palavra, dentro da Igreja Católica, mas tem um momento em que você fala, poxa, eu acho que isso aqui pode ser ampliado para a população de modo geral. Como foi esse momento e o que te levou? Nós três, Thales Bispo, Luiz e Guinho, nós tínhamos uma discussão em torno de ter uma representatividade católica na Câmara de Vereadores, entendeu? Perfeito. Só que a gente não tinha um nome. Sim. Entendeu? Seria um dos três. Só que quando chegou no ano da eleição, Thales disse, eu não vou, não quero. Sim. Luiz disse também que não queria, eu quis. Eu falei, então eu vou trabalhar meu nome aí para ser, vamos tentar conversar com os padres, com as pastorais. Só que quando foi março de 2016, um mês antes da janela partidária fechar, Luiz e Thales foi na minha casa e disse assim, a gente analisou direitinho, a gente não tem chance de ganhar a eleição. Vamos fazer o seguinte, vamos apoiar alguém que tenha chance de ganhar a eleição, tentar ter uma assessoria para conhecer ali a Câmara e em 2020 a gente lança você vereador. Entendi. Ali eu já fiquei frustrado, né, velho? Falei, é o primeiro impedimento. Né? Aí eu falei, mas a gente apoia um cara que frustra o povo, a gente se queima junto. Aí eles começaram a apresentar uns candidatos, um atrás do outro. Fulano. Aí até que eu percebi que eles estavam meio já próximos de Ninho. Sim. Ex-vereador. Ex-vereador. Aí marcaram a reunião lá na paróquia, na sala de catequese, com Ninho. Foi Ninho,
e os sobrinhos dele, né? 2 sobrinhos dele. Sim. E aí começaram os 2 sobrinhos falaram, e eu só escutando. E Luiz falou, Thales Isso falou. tudo pra tentar lhe convencer. Me convencer a apoiar Ninho. Apoiar Ninho, entendi. Aí, quando terminou, não, e aí? Vai apoiar? Eu falei, rapaz, vocês falaram, mas eu não escutei o vereador. Eu quero ouvir o vereador. Sim. Aí Ninho começou a falar, escutei, beleza. Terminou a reunião, eu falei, ó, não tenho condição de apoiar, é um cara bom e tal, mas eu acredito que ele não tem condições de defender aquilo que eu espero. Perfeito. Entendeu? E ali, um cara que eu gostei de início, mas politicamente eu não tive aquele. Sabe quando você empatia, bate? Não, esse cara empatia, pode né? ser meu representante. Sim. E ali eu rompi com os 2. Tipo, não houve um rompimento, mas eu disse, eu não vou apoiar. Uhum. Mas os 2 decidiram apoiar, aí foi Ninho, ou foi Thales e Luiz apoiar Ninho. E eu não fui, fiquei sem ter grupo, né? Perfeito. Sem ser candidato. Só que todos os anos de eleição municipal, eu tinha um costume, que era levar todos os candidatos a prefeito de Itabuna para conversar com os jovens da igreja católica. Então vocês já tinham esse costume. Né? A gente convidava para que eles apresentassem as propostas e tal, a juventude ali decidisse. Aí foi Jussara, um ano, 2012, se eu não me engano, Jussara esteve lá com a gente. Foi 2012, eleição, se eu não me engano. Na verdade, Jussara foi candidata 2 vezes. Isso, né? mas eu acho que foi na segunda vez. A primeira vez ela foi candidata contra... Foi no período em que Capitão Fábio se uniu a ela. Sim. Né? Ela foi candidata depois de um segundo momento. Que se eu não me engano, foi na segunda... Porque na primeira acho que ela estava muito novo, acho que não era coordenador, na primeira não. quem foi eleito, inclusive, foi o Capitão Azevedo em 2008, né? Não foi? A eleição de Azevedo foi também... Eu estou me referindo aqui a Beré, lembra dessa época aí, 2008. Azevedo ganhou depois da junção de Capitão Fábio com Jussara. Jussara teve, acho que foi na segunda. Inclusive, ela foi com a professora Clarice Monteiro, sim, que foi a vereadora que eu estava apoiando. Sim, né? sim. A professora Clarice esteve lá. Aí já foi Divane, né? Foi a Divane, né? Ela concorreu também, né? Geraldo não foi candidato, ela concorreu. Foi Jussara esteve lá. Perfeito. Em 2016, um jovem, né, que inclusive até envolvido com a política hoje, ali acho que ele tá no grupo de Erasmo. Sim. Ele era coordenador de equipe. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu posso trazer meu candidato? Eu falei, pode. Aí ele, tá bom, marcamos uma reunião para ele levar o candidato dele, que aí foi Mangabeira, que eu não conhecia. Olha aí a relação com Mangabeira, como começou. Aí chegou lá Mangabeira, Célia Calil, Marco Vence, né, Clóvis Naldo. Sim. Nessa sabatina. E Mangabeira foi muito bem mesmo, assim, ele foi quase 2 horas de sabatina, e ele se saiu muito bem ali com a galera gostou muito, porque existia já um interesse, eu não sei se foi nessa de Mangabeira ou se foi na de Jussara, mas existia um interesse do pessoal lá, que eu também não conhecia, de apoiar Roberto José. Só que aí Roberto José apoiou Azevedo, eu acho. Exatamente. Foi vice, não foi? Foi no ano de Mangabeira? Então, aí, com essa ida de Roberto José para Azevedo, o povo falou assim, não vamos com Roberto José. Levou Mangabeira. Aí Mangabeira foi muito bem e tal. Eu discursei e tal. Quando passou um dia depois, Mangabeira me ligou. Aí ele falou assim, rapaz, eu tenho um convite para lhe fazer. Você não quer ser presidente do PDT jovem, não? E trazer essa galera jovem pra cá? Aí o olho brilhou. Aí eu falei, rapaz, vou conversar com os coordenadores aqui e tal. Sim. E a gente levou essa juventude para o PDT. Né? A gente filiou um bocado de gente do JC e a gente começou a desenvolver o PDT jovem. Perfeito. Daí, então, não lhe cortando, já cortando, né? Melhor dizendo. Então, daí, esse grupo do EJC acabou sendo seu grupo político também. Político, Aí quando ele me convidou, ele falou assim, a gente pensou, acho que foi 5 de abril, um dia para fechar a janela partidária. Tinham 30 candidatos, acho que era 31 na época. E aí ele me ligou e falou, rapaz, a gente queria lhe convidar para ser candidato a vereador. Eu falei, vou conversar com os meus pais aqui para ver o que eles pensam. Aí conversei com minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, vai não, negócio de política não. Meu pai falou, rapaz, vai. E aí ficou naquela, eu falei, então eu vou. E aí eu trabalhava na Nestlé. No dia que eu desci a Mangabeira, eu cheguei lá na Nestlé, eu era operador de máquina, né?
Tinha dentro uma sala e os auxiliares ficavam do lado de fora. Para eles irem almoçar, eles passavam por dentro da minha sala. Aí quando Emaelso passou, falei, Emaelso, quero falar com você. Aí ele, vou almoçar, quando eu voltar eu paro aqui. Tá bom, ele foi almoçar, voltou. Quando eu falei, rapaz, você é candidato a vereador, queria que você me apoiasse. Ele, rapaz, bora. Né? Aí Murilo também era meu colega de Nestlé. Sim. Aí eu falei, rapaz, quero conversar com você. Aí chamei Murilo também para me apoiar. E aí? O Wellington também trabalhava na Nestlé, mas era meu vizinho. Aí convidei, e Fernando Benigno, que hoje é secretário de trânsito, era também um dos meus coordenados no EJC, e chamei ele para me apoiar. E também Suelane, porque já tinha um envolvimento lá na Mangabinha, com a EJC da Mangabinha. E aí foram esses 5, né? O Wellington, Nando, eu, Emaelso, Murilo e Suelane. 6. E a gente aí começou a ir pros bairros. A gente não andava segundas a sábado, né? Sábado e domingo a gente escolhia um bairro e ia bater nas portas. Sim. Isso de forma espontânea, né? Não tinha aquela coisa de saber, não, a gente não sabia de nada. Bairro, tal, não sabia de nada, nada. Olha aí. Fomos para as ruas e aí começamos a conversar com os coordenadores, né? De paróquia, de juventude. Sim. A juventude foi abraçando. Aí Moisés Calisto, inclusive, que trabalhou com Israel, né? Era do PDT, ele leva a caixinha de som. Aí eu fiz o lançamento da minha candidatura, da minha pré-candidatura lá na igreja. Aí Mangabeira foi, Célia, a gente fez um evento massa lá. Ele botou até na propaganda eleitoral dele. Tem até no YouTube até hoje. Aí Moisés falou assim, rapaz, se o PDT fizer é você. Olha aí. Pode comprar o terno. Eu falei, rapaz... Foi o profeta Moisés. Rapaz, e aí a gente foi nessa, caminhou, e quando abriu a urna, a surpresa, né? A surpresa. Falando francamente, né, sinceramente, você esperava essa vitória? Né? Não. Você não sentiu assim que... Não, por 2 motivos. Eu achava que não faria o coeficiente, porque eu achava o partido muito fraco. Perfeito. Né? E depois eu fui percebendo assim que Mangabeira tinha um candidato, né? Ele tinha um candidato dele, então eu imaginava que aquele candidato dele ia estourar, né? Poderia ser o mais votado. E depois a gente foi começando a ver, né? Tinha um menino do Siquiprol e uma médica. Sim. Então os dois ali financeiramente bem. Eu falei, vai ser um desses aí, ou de Mangabeira ou dos dois. Né? Só que aí eu tive 200 votos a mais que a médica, né? Que ficou como primeira suplente do partido. Entendi. E aí a gente conseguiu chegar lá. Que legal. Nós vamos falar desse dia em específico. Mas antes vamos dar uma passadinha aqui no nosso chat. O Jai Papo Reto, que hoje não está por aqui, geralmente Jai está por aqui, está dando boa noite pra gente. Ele fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta também pro Guinho. O Marcos Antônio, que é Marcos Pastor, grande figura, diz que está assistindo aí, viu? Para vocês que não sabem, Marcos Pastor também é da área da comunicação. Ele fala sobre futebol, né? Ele faz essa cobertura aí na época da Rádio Sonic, ele trabalhava com a gente lá trazendo as informações. Eu não sei se ele está em Itabuna ou se está em Brasília. Tá em Brasília? O homem só anda em Brasília, rapaz. O negócio dele é Brasília o tempo todo. Aí, boa noite, estou aqui, viu? Marcos Pastor de olho. Muito bem. Aí tem a perguntinha aqui do Jaida, já nós vamos falar. O Ivan Araújo também tá dando boa noite. Confirmo, estava junto nessa jornada. Ah, sim, Ivan disse que estava junto com vocês na jornada da juventude, né? Ivan Araújo, que é da Pascom. Ah, sim. Ivan Araújo. Inclusive, a gente viajou junto. Para o Encontro Mundial em Grande 2012 figura, e também para a jornada. Ivan estava ali mais ligado à renovação carismática, mas também esteve comigo. Sim. Né? Inclusive em 2018, né? Ali Thales já veio coordenou minha campanha de deputado estadual. Né? E aí ele. Vamos falar um pouquinho do dia agora, né? Que nós estávamos nessa parte do dia da sua eleição que você não imaginava. Como foi isso aí? Aí o dia. Ó, pra você ver como... A sensação, a nossa inexperiência. Sim. Eu fui pra missa, 9 horas da manhã, domingo. Sim. Saí da missa, fui votar. Os meninos todos foram comigo votar. E aí... Então você já tinha os discípulos aí que sabiam. Não, os meninos foram juntos comigo votar. E aí eu mandei fazer uma feijoada. E a gente foi pra casa.
pra minha casa. Ficamos lá, a gente almoçou e ficou esperando terminar a eleição. Não teve a Não famosa teve boca de boca urna, de nada, zero, a gente nem sabia o que era isso, meu irmão. Aí eu lembro como se fosse hoje. Sim. Quando eu terminou a missa, o povo, uma ruma de gente de Marcelo Souza, assim, na esquina. Inclusive, Aí, um abraço pra Marcelo. aí a gente, me cumprimentaram, e ele falou assim, aí, como é que tá aí a organização? Eu falei, rapaz, tá indo pra casa. Esperar o resultado, não tem o que fazer. E eles todos ficaram assim na esquina do Kaique ali, de todos os lados, e não tinha uma pessoa nossa. Né? A gente não tinha. Até porque o grupo era pequeno e a gente não tinha essa experiência. Perfeito. E aí a gente almoçou e ficou lá em casa. Emaelso que saiu umas 2 ou 3 vezes, porque o povo ficava ligando pra ele, pra idosos, né, que ele pediu o voto, pra levar, pra votar. Ele foi buscar em casa, acho que umas 2, 3 senhoras, pra levar no colégio pra votar. Mas a gente não teve nenhuma participação de rua e ficamos lá até 5 da tarde esperando. E quando deu as 5 horas que fechou, aí o pessoal que trabalhou no Kaique começou a mandar os boletins. E aí a gente ficou agoniado, porque assim, numa urna eu tinha 16 votos, Marcelo tinha 15. Na outra, Eita. Marcelo tinha 16 e eu tinha 15. Pau a pau assim, né? Rapaz, que situação. E a gente ficou naquela apreensão, porque a igreja se dividiu, né? Verdade. Marcelo também faz parte da igreja. Foi candidato, aí muita gente falava assim, ó, eu e meu marido vamos votar em Marcelo e os 2 filhos votam em você. Aí tinha muito isso de a galera dividir os votos dentro da paróquia, né? Que agora foi bem pior, né? Que já teve mais de 20 candidatos. Mas na época só foi eu e Marcelo disputando. E quando abriu a urna, teve travou, assim, eu cheguei a 400 votos, travou. Essa travadinha é famosa, né? E aí não saiu o resultado, não saiu o resultado. E quando voltou, já foi anunciando os eleitos por partido. Quando chegou, e aí você tá reunido com a galera com lá. o povo na minha porta, meu irmão. Perfeito. E aí, meu irmão, quando falou PDT, Sandra Rian. Então a rádio anunciou A minha suplente. a sua suplente como eleita. Como eleita. Aí Olha a gente, aí. todo mundo ficou naquela tristeza e tal. O Mael se jogou no Sim. chão assim, meu pai entrou. Aí depois eles foram e corrigiram, né? Falou assim, não, houve um erro aqui. Um o equívoco. Foi um equívoco. Um equívoco. Como o PDT, dizia Jotinha. O PDT elegeu Anderson do Guincho. Olha! Alex da Oficina, Nel do Bar E Anderson do Guincho. Olha aí. Aí a gente ficou loucura, meu irmão. Eu tive 669 votos, mas apareceu 1000 pessoas na praça. Eu votei. E aí, como é que você E ia saber aí quem votou? fizemos uma carreata e eu dei risada, né? A gente comentou, porque eu fiz 2 carreatas, acho que com 20 carros, 15 carros. Né? Só dentro do Vila Nalha mesmo. Sim. E quando eu ganhei a eleição, que eu fiz a carreata, eu lembro que eu tava ali no colégio, que hoje é o Cibtec, né? Que é o Sim. antigo Amélia Amado. Sim, o colégio Meu carro estadual. tava na frente, que eu olhei pra trás, tinha carro saindo lá atrás no Jaçanã. Poxa. Quer dizer, é uma grande emoção também, né, velho? Uma E coisa ali, que o cara não esperava, né? Mudou tudo, né? Quando foi no outro dia, meu irmão, para uma Hilux na minha porta e me chama pra entrar no carro. Sim. Eu já falei, que porra é? Um sequestro. Daqui a pouco eu já tava na UBI, né? No outro dia seguinte, Sim. já tava na UBI, uma reunião com o Ronaldão, Aldenes, Cavalcante, já falando sobre mesa diretora que eu nem sabia o que era. Sim. Né? Não, E mas aí- quer dizer, uma mudança total de vida. Total, não, no outro dia já a vida mudou completamente, né? E de lá pra cá, só E- mudança. Só mudança. E assim, eu escutava muito, vai ser engolido, né? Os caras experientes vão engolir e tal, né? Não tem experiência. E quando foi, o mandato começou em 1º de janeiro, só que a Câmara funcionava a partir do dia 15 de fevereiro, né? O recesso legislativo era até o dia 15. Nós mudamos isso pro dia 1º de fevereiro. 15 de fevereiro, quando foi em março de 2017, um mês na Câmara, o secretário, Vitor do Amor, fez uma carta pedindo renúncia e dizendo que tinha corrupção na saúde, que o prefeito era autoritário, que batia na mesa, que era coronel, que isso e aquilo. Aí eu peguei essa carta e li no plenário. Eu lembro desse dia. Lembra? Lembro. Li essa carta e pedi a primeira convocação, né, para convocar o secretário e toda a pasta, todo o corpo técnico da saúde. Daquele momento, aí as pessoas passaram a conhecer Guinho de uma forma diferente.
Quer dizer, muita gente, eu acho que até se assustou, né? Se assustou, Rapaz, eu imaginava... E aí ali eu iniciei a oposição a Fernando Gomes Sim. em março de 2017. Né? E aí a gente já iniciou a oposição, mas um momento em que eu passei a ser conhecido mesmo foi na passagem, né, de ônibus, quando ele aumentou. E aí a gente relatou o decreto que sustou o preço da passagem, e ali a gente conseguiu ter uma visibilidade muito grande. E eu acho que Isso, inclusive, demonstra uma capacidade de... como é que a gente pode falar? De aglutinação dentro do legislativo e uma capacidade de saber fazer as costuras. Porque, imagine, você estava como oposição e você relatar, né, pela lógica, você não seria o relator. Porque Sim. o prefeito, quer queira, quer não, ele tem esse controle de quem... Né? Isso acontece, logicamente. Não estou falando nada fora do... Isso acontece. O prefeito, ele fala, olha, eu quero que seja o relator aqui, seu presidente. O vereador Railan, porque ele é da minha base. E, logicamente, isso mostra uma capacidade de saber fazer a costura ali, né? Como foi isso aí? Porque, na para verdade, chegar essa relatoria na como sua eles mão? não imaginavam que eu seria oposição, né? Então eu assumi a eleição das comissões anterior. Então eu assumi a presidência da saúde. Eu era presidente da saúde, o presidente de saneamento básico, estrutura, né, que estava ali dentro da saúde. Sim. Era primeiro relator de orçamento. E era presidente da comissão de esporte, se eu não me engano. Eu era infraestrutura, algo assim. Então, dentro dessa relatoria de orçamento, primeira relatoria, então quando um projeto chegava que precisava do parecer do orçamento, não tinha jeito, tinha que ir primeiro relator. Entendeu? Entendi. Então, e como é que eu comecei a convocar os secretários? Presidente da comissão de saúde, eu tinha 3 de oposição e 3 de situação. O presidente não vota, só se empatar. Então eu botava a convocação, abria a votação e empatava. 3-3. Quem desempata, o presidente. Eu que fiz a convocação. De forma... Então eu consegui convocar Lísias, consegui convocar o filho do prefeito, como é o nome dele? O baixinho. O sobrinho. O filho, que era presidente da Esther Gomes. Ah, sim, foi candidato a deputado, inclusive, Foi. né? Sérgio Gomes, sim. Convoquei Maria Rezadeira. Deveria estar dormindo, Sérgio Gomes. Convoquei o Wildson. Eu acho que os 7 secretários de saúde lá a gente conseguiu convocar na Câmara. Né? O Coronel Santana também foi convocado através de um requerimento meu. Então a gente conseguiu ter uma atuação muito... Que às vezes assim, até a gente olha, né, as 2 últimas câmaras, a gente não tem muito essa... Saudade dessa época, essa meu atuação amigo. assim. Não é De nem fato. de oposição, mas é uma Câmara independente que ela convoca, que ela questiona, que ela susta decreto, que ela, não é, que ela bota um voto de censura. Que tem autonomia. Entendeu? Então, é verdade. A gente não vê, eu não vi isso mais nas últimas 2 câmaras, né? Então, você vê um vereador, às vezes ele repensa, não vou botar um voto de censura não vou botar um voto de protesto ou de repúdio não, porque não vai passar. Eu não me preocupava com isso, porque meu papel é colocar, né? Agora, se vai passar ou não, aí já sai da minha competência e passa a ser uma questão colegiada, que aí é o colegiado que vai dizer se vai aprovar ou não, e aí a população faz juízo de valor. Perfeito. Entendeu? Então, tudo que eu podia colocar, eu colocava. Não tinha essa de, vai passar ou não vai passar, não. Sim. Cabia ao plenário, né? Entendeu? Óbvio. A fazer essa colocação. Então, aí você começou a se destacar na Câmara. Né? E só para fazer um desfecho do que foi colocado aqui, acabou que o Nil também foi eleito, né? Foi eleito mais votado. E aí, foi o mais votado. Eu fui o mais votado, né? eu fui o menos, né? Eu fui o último. Eu fui o 21º e ele foi o primeiro. Olha como é a história, né, rapaz? Aí ele ficou como mais, você ficou como mais, mas todos os 2 entraram. E uma vez a gente teve até uma discussão na Câmara, né? E aí, eu e ele, assim, um embate, mas com todo respeito, e aí a gente até falou, eu até disse a ele, eu falei, ó, Vossa Excelência me respeite que o seu voto é o mesmo valor do meu, viu? A eleição passou, você tem um voto, eu tenho um. Muito bem. Entendeu? Então, igual essa questão de presidência, né? Às vezes o presidente, ele se acha dono da Câmara, né? Seja da comissão de legislação ou seja do presidente da Câmara. E eu tive muitos embates, né? Principalmente com o presidente de legislação, né? Muito embates mesmo. Isso gerou discussões calorosas, porque eu fazia com que o regimento interno fosse cumprido. Uma coisa que eu fiz logo, porque eu sabia que eu ia ter dificuldade por ser oposição à minoria, eu decorei
do primeiro artigo ao último sobre comissões técnicas. Então eu sabia todo o rito. Entendeu? Então, qualquer probleminha ali, tanto que você tem noção, a reforma administrativa, Fernando mandou em janeiro para a Câmara, inclusive convocou de forma extraordinária. Nós pedimos vistas, colocamos emenda, fizemos todo o processo. O rito não foi respeitado, eu entrei com mandado de segurança, no dia da votação nós derrubamos. Né? O projeto foi devolvido para a Câmara, para a Prefeitura, para ele corrigir e reenviar. Então acho que Fernando ficou aí quase 6 meses sem a reforma administrativa como ele esperava, sem a criação dos novos cargos, por conta da nossa atuação, mesmo sendo a minoria na Câmara, entendeu? Nós tínhamos 6 vereadores de oposição, no início era só 2, Jairo começou só, né, janeiro e fevereiro, março eu e Jairo, né, e depois de acho que 1 ano e meio, a bancada aumentou e passaram a ser 6 vereadores de oposição. Que era a Charliane, inclusive um abraço pra Charliane. Então, saudade de você, Charliane. Charliane sumiu, rapaz. Era Charliane, tá viajando por aí. Babá Cearense, Chicão, eu, Jairo e Manuel Júnior. Olha aí. É isso aí. Então tinha essa bancada de 6 vereadores. E aí aquele menino que a galera não estava botando tanta fé de que faria uma diferença, acabou se destacando e sendo um dos maiores destaques, inclusive, daquela legislatura, né? Foi, inclusive teve pesquisa, né? Pesquisa, a gente ficou ali, eu e Charliane, avaliados como os vereadores com a melhor atuação. Foi a Gaspareto, fez a pesquisa. E a melhor pesquisa foi o da urna, né? Em 2018, que eu fui ser candidato, com 1 ano apenas de atuação na Câmara. E a gente fui o terceiro mais votado, Itabuna. Sim. Que, na verdade, é um feito, porque você saiu de 669 votos. Para 8.444. Dentro de Itabuna, né? No geral, você teve 12. Acho que foi 12.560, alguma coisa assim. Legal. Falando um pouco agora do período da eleição de 2020. Então, teve toda essa sua atuação no período de legislatura. E, lógico, o nome foi crescendo e vamos então agora sair candidato a prefeito, né? O seu desejo era ser candidato a prefeito. Isso. Lógico que essa talvez seja uma pergunta até um pouco óbvia, mas o que levou a essa decisão, né? Agora eu vou tentar a cadeira mais alta aí do Centro Administrativo, Firmino Alves. Rapaz, depois da eleição de 2018, a gente faltou na minha equipe, principalmente, né, alguém com experiência política, né? Porque os meninos eram muito bons de trabalho, correria mesmo, mas não tinham uma experiência política de como se posicionar, né, agregar quem, ou como agregar. Então a gente foi sendo conduzido ali pelo que a gente achava que era. Aí eu comecei a receber alguns convites. O primeiro foi pelo Podemos, Rafael Moreira era o presidente. Sim. Me convidou para me filiar ao Podemos para ser candidato a prefeito. Inclusive me levou a Teixeira de Freitas para conhecer a estrutura da Câmara de Vereadores lá. Me levou a Colatina para conhecer o prefeito de Colatina, na época, Sérgio Meneghelli. Foi uma viagem muito massa. Então, Rafael Moreira acabou eu sendo aquela pessoa que estava sendo um orientador, né, na política ali. Espécie de guru, né? Então, eu já tinha como visão me filiar ao Podemos para ser candidato a prefeito. Só que depois ele perdeu o Podemos. Né? Veio não sei se foi da nacional ou estadual, não sei. Mas ele perdeu o partido e acabou voltando para Azevedo, né? Porque Azevedo começou a pontuar como o favorito para ser prefeito em 2020. Então ele já era do grupo de Azevedo, acredito que ele se sentiu mais confortável de estar com Azevedo, né? E ele queria que eu fosse também, né, para ser ali vice de Azevedo, alguma coisa do tipo. Mas eu não queria apoiar um ex-prefeito. Eu queria uma candidatura nova, né? E ali eu queria ser candidato. Então, quando a Alcântara começou a conversar comigo, me convidando para o PSD, eu fui até Paulo Magalhães. Paulo Magalhães também me convidou para me filiar ao PSD. Propôs uma pesquisa entre eu e Augusto. Olha a história, né? Para quem fosse o melhor lá na frente, né? Seria o candidato a prefeito. Só que todas as vezes que eu conversava com Augusto me dizia que não tinha mais idade para perder eleição. E uma vez a gente estava no Burger House, comendo um hambúrguer, e ele me disse assim, ó, imaginem essa cena. Augusto e Guinho comendo hambúrguer no Burger House. Olha a história. E a gente estava lá comendo hambúrguer no Burger House, e aí ele falou assim, rapaz,
eu posso ser vice de Mangabeira. Né? Mangabeira tá pontuando bem, tá aí como favorito. Eu posso ser vice dele porque eu não tenho mais idade para perder. Entendeu? E depois Tava viria fora do deputado, cenário fora também, do né? cenário, sem mandato, tinha perdido a eleição para deputado. Sim. Ele falou que não queria perder mais uma eleição. Uhum. E aí eu falei para ele, Mangabeira não tem condição. O cara me expulsou do partido, não tem como eu marchar com Mangabeira. Inclusive a gente até pulou de falar isso aí, né? Porque você tava no PDT, todo aquele encanto, aquela Exato. situação, e acabou que houve essa A perseguição pesada até ser expulso do PDT. situação, né? E aí eu fui lá em Paulo de novo, aí Paulo falou de novo sobre Augusto. Eu falei, Paulo, tem um problema, porque Augusto não sabe se é candidato, se ele vai ou não vai, diz que pode ser vice de Mangabeira. Eu não tenho como me filiar ao PSD, para depois o PSD ser vice do cara que me expulsou do partido. Não tem condição nenhuma. Então eu não vou pro PSD. Né? Aí comecei a receber outros convites. Mas aí como seria esse arranjo? Já que você iria pro PSD, Augusto já estava no PSD, você iria só apoiar. Apoiar. Ou ser candidato a vereador. Entendeu? Sim. E aí eu falei, não tenho como. Até que eu conheci Joceval. O bispo pediu que Joceval me procurasse. Olha aí. Joceval, candidato a deputado federal, foi até a Cúria conversar com o bispo e pedir um apoio. Aí o bispo foi e falou assim, procure Guinho, que é quem eu me converso sobre política aqui. Aí quando foi em Quaraci, eu fui para um evento lá em Quaraci do padre... Eu nem lembro quem foi que tocou lá, Jadson fez um evento católico, eu fui. Aí Joceval tava. Quando terminou, me apresentaram Joceval, ele pegou e falou, rapaz, Dom Carlos pediu que eu lhe procurasse. Você não conhecia ele? Não naquele conhecia, período ainda, não né? conhecia. Olha Aí daí nasceu uma relação com o Joceval. Sim. Surreal. E Mariana Alcântara, presidente de Cidadania, ele pegou e me convidou para me filiar ao partido. Aí perguntou o que eu queria. Eu disse, eu quero só uma coisa, a legenda para ser candidato, até o final. Ele falou, não, você é candidato até o final a prefeito. Falei, tá bom. E aí a gente começou a trabalhar, tentar costurar a vinda do Democratas para vice. Inclusive a gente filiou Maruzzi no Democratas para Maruzzi ser minha vice. Né? E a gente montou a chapa de vereadores ali, começamos a trabalhar. Até um certo dia, Joceval me liga, eu gravando um vídeo para pré-campanha. Ele falou, irmão, não vai ter outro jeito. O Cidadania vai ter que indicar a vice de Augusto. Antes disso, Mariana e Peri na casa dela. E ela ligou para Georlando. Sim. Marqueteiro. Marqueteiro. Que ela queria que Georlando viesse fazer a minha campanha. Só que depois ela começou a propor essa questão de composição. Aí ela disse assim, Georlando, uma chapa Guinho e Maruza, você acha o quê? Aí ele falou, é interessante essa chapa, porque é um jovem com uma mulher de idade, mas que tem uma história no município, atleta e tal. Uma chapa Guinho e Azevedo. Aí Azevedo e Guinho. Sim. Ele falou, uma chapa forte também, né? Sabendo construir o discurso e tal. Uma chapa Fernando Gomes e Guinho. Aí ele, impossível. Aí ele, uma chapa Augusto Castro e Guinho. Aí ele, estão eleitos. Sério? Desse Na jeito, lata? na lata. Assim. Estão eleitos. E aí? Aí começou aquela. Eu falei, rapaz, eu não quero não. Quero ser candidato. Você queria ser o cabeça da chapa. Queria ser candidato, porque dentro daquela proposta que a gente apresentava da nova política, Augusto não entrava, né? E aí, mas Augusto me ligava praticamente todo dia. Tanto que ele me ligou um dia e falou assim, rapaz, consegui umas ambulâncias aqui. Como é que você acha que eu devo fazer para ter uma visibilidade? Eu falei, faz uma carreata, pega as ambulâncias e vai rodando, roda os bairros aí. Então você foi o responsável pelas carreatas. Pelas carreatas de Canos depois. Você foi quem inaugurou esse negócio de carreata. Aí eu falei, rapaz, faz uma carreata, roda aí nos bairros com as ambulâncias, com o que você tá trazendo, você na frente, e o locutor falando, né? Sim. E ele fez isso. Depois ele voltou para Salvador e aí me ligou, era uma segunda-feira, se eu não me engano. Aí ele me ligou, eu tô indo para Itabuna quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira. Peguei uma gripe aqui, rapaz, mas tô me recuperando, mas quinta-feira eu tô aí, quero conversar com você. Falei, peguei uma gripe, que gripe era essa? Quando o homem chega aqui em Itabuna, já foi para ser entubado, entendeu? Putz. Já foi, e ali mudou todo o cenário da política, né? Sim. Eu acho que ele não tinha chance nenhuma de ser prefeito antes do Covid. E, posterior à Covid,
Isso é até Mudou uma tudo. pergunta interessante, porque você falou aí que a Covid, quer queira, quer não, impulsionou ele. Sim. Mas naquele período, e até uma visão pessoal minha, eu acredito que a sua pessoa, né, na junção com ele, Sim. deu sim também essa força para que a chapa Não, fosse eleita. Né? ele, Não depois só da a questão do Covid, ele se Covid. tornou um candidato viável. Porque, Hum, na minha opinião, o prefeito em 2020 seria Azevedo. certo. Podendo ser Mangabeira ali, né? Se brigasse, Brigaria ali com Mangabeira. Mas eu Sim. acho que Azevedo seria o prefeito de 2020. Sim. Onde eu ia, as pessoas só falavam de Azevedo. Até as Sim. lideranças políticas, entendeu? Sim. E a gente fazia pesquisa na Câmara Sim. constantemente. E Azevedo, tipo, todos os bairros pontuava muito bem. Inclusive, isso era mais ou menos o quê? Início de 2020, 2020, né? É aquele velho tabu que Itabuna sempre Quem sempre sai na manteve, frente nunca ganha. Aconteceu, inclusive, agora em 2024 com o deputado estadual Pancadinha. Aconteceu com Azevedo naquele período, né? Augusto conseguiu quebrar o tabu da reeleição, mas Itabuna é uma cidade que se comporta dessa forma, né? E naquele período aconteceu exatamente isso. Exato. Me lembro muito bem. E aí eu falava, rapaz, eu acho que Azevedo vai ser prefeito ou Mangabeira. Então, entre Azevedo e Mangabeira, eu preferia que Azevedo fosse o prefeito. Né? Sim. Por conta de tudo Você que levou eu pro tinha. coração, foi a questão rapaz, de Mangabeira. Você excluiu todas as possibilidades. Não tinha como, né? Não de- tinha de- como. de- A maneira que eu fui tratado ali foi muito. Você é Sim. doido, não existe. Então eu achava que Azevedo seria o prefeito. Quando ele teve o Covid, ele se torna um candidato viável. Uhum. Né? A Covid tirou todo mundo da rua, ninguém podia fazer campanha, Verdade. e Augusto entrou em todas as casas. Né? Por quê? Quem ligava a televisão no jornal, Augusto estava Passava, tremendo né? ali, saindo na cadeira de roda. O ex-deputado. Entendeu? Tal. Todo mundo orando por aquele cara, as igrejas todas verdade. orando, todo tal. Ele se torna um cara viável. Uma comoção. Com a composição, né, ali garante a eleição. Né? Garante a eleição. Então, vencemos. E aí eu só conheci Augusto de verdade pós-eleição. Né? Sim. E aí aconteceu o que aconteceu. Entendi. Mas e aí houve essa junção, para quem não sabe a história, porque já que a gente está falando aqui, a gente pensa que está falando sobre, mas alguém lá na frente vai poder assistir e vai saber a história detalhadamente. Eles foram eleitos, né? Sim. Prefeito e vice-prefeito. E avançando um pouquinho mais, porque o tempo também não espera por ninguém, mas antes de avançar, eu quero falar aqui com o pessoal que está conversando com a gente também pelo nosso chat. O Alisson Matos está dando boa noite, parabenizando o Guinho pela coragem. Alex Ferreira, grande abraço, meu amigo Alex, na cidade de Candeias. Boa noite, senhores, grande abraço para você também. Ivan Santana, boa noite, JP, boa noite, Guinho. Aderne Produções, que eu acredito que é o Guga. Né? Grande abraço também pro Guga, na cidade de Ilhéus. Todo sucesso do mundo. Meu irmão JP, muito obrigado. Vinícius Santana, Guinho, o nome que a cidade precisa para mudar. Eu não entendi. Esse pandemônio. Esse pandemônio, né? Porque saiu aqui. Pensei que era pandemia. Exatamente. E aí Alex comentou aqui quando nós estávamos falando de 2018, né? Inclusive em 2018, na cidade de Arataca, Terceiro mais votado. você foi o terceiro mais votado. eu Foi só- essa pontuação. Alex lá de me fora, apoiou lá em Arataca. Né? IBM também. O primeiro, Alex se eu não me Ribeiro, engano, né? foi o candidato da prefeita na época, eu acho que era Catiane. Catiana. Uhum. O segundo foi o de Ferlu. Sim. E eu fui o terceiro, né? Mais votado lá em Arataca. Uhum. Perfeito. Vamos para o mandato de 2020 a 2024, né? Você eleito vice-prefeito é algo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a galera sempre questionou nas redes sociais. Todo mundo sabe, houve um rompimento, o porquê desse rompimento. E muita gente fala, já que você rompeu, porque você também não renunciou o salário que recebia como vice. Então agora você vai falar esses motivos aí. Então, o cargo eletivo ele tem sucessões, né? Então, a maior autoridade é o prefeito, segundo o vice, na linha sucessória, o presidente da Câmara. Perfeito. Se o prefeito morre ou cassado ou é afastado, o vice assume. Uhum. Se os dois morrem ou se os dois são cassados, o presidente da Câmara assume. Em determinado período, ele assume para até uma nova eleição ou ele assume de forma definitiva. Dentro dessa perspectiva de representatividade, o presidente da Câmara não tinha 1.000 votos. Foi eleito com menos de 1.000 votos. Eu não fui um vice figurativo. Né? Eu fui um vice
que participei ativamente da eleição, Sim. onde muitas pessoas diziam que contribuí para a vitória do jeito que aconteceu, né? Com 40 e poucos mil votos, quase o dobro para o segundo colocado, ou foi o dobro para o segundo colocado. Uhum. E então, renunciar demonstraria muita fraqueza e abrir mão de uma representatividade, né? Porque as pessoas pensam assim, você está lá recebendo seu salário rompido com o prefeito. Só que o prefeito não é dono da cidade, né? Não é dono da Sim. cidade. Você também foi eleito. Exatamente. E não foi eleito sozinho. Exato. Entendeu? Então, dentro de uma perspectiva de que eu rompo com o prefeito porque ele está cometendo os erros consecutivos, porque está existindo ilegalidade no governo, porque está dando continuidade aos erros da gestão anterior, porque demonstra incompetência na gestão, porque demonstra fragilidade e a falta de inabilidade em gerir o município. O incompetente é ele, eu que tenho que renunciar? Perfeito. Então não tinha lógica nenhuma, rapaz. Não tinha lógica nenhuma. Uhum. Então eu entendia que era uma argumentação, a narrativa construída por dentro de quem estava no governo, pessoas que eram contratados, às vezes até fantasmas, né, que construiu essa narrativa em defesa do prefeito. E muitas dessas pessoas que foram para a campanha do prefeito, subiram ladeira, balançaram bandeira, hoje estão sabendo quem é Augusto Castro, estão fora da folha. Estão sem receber salário há 5 meses, porque estão conhecendo quem é Augusto Narciso Castro. Entendeu? Pessoas que me atacaram, que me ofenderam, que botaram Augusto como Deus, hoje está aí. Ou não foi nomeado, ou está demitido de forma até mesmo injusta ou ilegal, porque existe uma lei no município que resguardaria aqueles que aposentaram antes de 2010 e já foram demitidos também. Pessoas que defenderam e balançaram a bandeira e foram para a campanha. Então, essas pessoas provaram, eu não me esqueço disso. Um Sim. dia, eu cheguei no Rubens Bar e Diego Pitanga estava lá. Diego me abraçou e falou, rapaz, volte para Augusto. Você tem que estar com Augusto. Eu falei, Diego, você só vai conhecer Augusto no dia que você fizer sombra para ele. No dia que você fizer sombra para ele, você vai conhecer quem é Augusto Castro. Pouco tempo depois, Diego Pitanga estava fora do governo e foi vice da oposição. Exato. Então, se você fizer uma análise, né, não foi Guinho que rompeu, mas quem construiu a campanha em 2020? Ronaldo Abud terminou o governo com Augusto? Não. Mariana Alcântara terminou o governo com Augusto? Também não. Renato Costa terminou o governo com Augusto? Verdade. Todos os coordenadores de campanha, terminaram rompidos com Augusto. Por quê? Porque Augusto, após ser eleito, mostrou quem ele era. Entendeu? E ele vai para passar por cima de quem for com rolo compressor, meu irmão. Eu ouvi de um aliado dele. Augusto não tem pena do dinheiro dele, vai ter da prefeitura? Então, eu não fui ser comparsa, eu fui ser aliado, eu fui ser parceiro, né? Então, eu não poderia jamais renunciar a um mandato ao qual fui eleito, porque ele não me deu, não foi decreto, não foi portaria, foi eleição, né? Por uma questão de rompimento político. Perfeito, boa colocação. E sem falar também, com a devida venha, né? De que acaba sendo hipocrisia. Se a gente se coloca no lugar, né, de poder, você tem ali o seu, vamos dizer assim, o seu salário, que é um bom salário. Vamos ser realista. Você deixaria? Né? Então fica aí a dica. Eu vou deixar o salário, eu vou deixar a minha posição de poder só porque eu... Né? Enfim, são vários fatores. É porque geralmente é comum no Brasil, errado é quem cobra. Uhum. Entendeu? Então você vai ter muito disso. Tipo, é comum roubar. Sim. Se alguém denuncia o ladrão, o errado é quem denunciou. Sim, não é o ladrão. É verdade. Entendeu? Então, e a gente tá nessa onda agora, não, né? Onde a polícia é errada e o vagabundo aqui é o o poste mijando no cachorro, meu irmão. É verdade. Entendeu? O tempo inteiro. Então, eu conversava ontem sobre isso com uma pessoa, né? Que, tipo, ele justificando, tipo, um erro não justifica o outro. Uhum. Eu falei, mas olha o discurso que está sendo feito. Construída-se uma imagem de que Bolsonaro é fascista, genocida, que mais? Satanista, tudo que é isso. Então, de uma pessoa assim, você espera tudo, né? Perfeito. Qualquer discurso. Não é surpresa. Mas de um professor progressista, comunista, defensor da democracia, né? Você espera um discurso
arbitrário dizendo que é para você pegar quem não votou nele e no presidente e matar? De fato, foi uma fala muito Você feliz, não espera. né? Mas só que as pessoas se colocam no ridículo de defender ainda uma fala como essa. Sim. Entendeu? Eu acho que é mais fácil até reconhecer. Reconhecer, fala, ó, né? o cara errou Uma mesmo. fala. Pô. Por quê? Porque é o tempo todo atacando a oposição. Sim. Ah, porque o cara disse que ia metralhar os petistas. Porque o cara disse que fez pouco com a vacina, é fascista, é genocida. Aí você tem de um lado um cara que pagou de forma antecipada os respiradores, né, na Covid-19. Esses respiradores nunca chegaram. A Polícia Federal agora descobriu que compraram carros de luxo e até matrícula de escola pagaram com dinheiro que era para salvar vidas. Sim. Ninguém fala nada, né, que foi o ministro Rui Costa, quando governador da Bahia e presidente do consórcio do Nordeste. Aí o governador Jerônimo vai e diz que quer pegar mais de 50 milhões de brasileiros e botar numa vala, pegar uma retroescavadeira e enterrar todo mundo. Aí vai defender uma fala como essa? Ou seja, só é terrorista, só é genocida o outro lado? Então, é isso aí que a gente está assistindo no Brasil, né? E que, infelizmente, quem tenta combater isso é errado, né? Porque se eu falo que está errado, eu sou bolsonarista. Se eu falo que está certo, eu sou lulista. E assim a gente vai vivendo nesse país, né? Que a gente não pode ter posição. Já que você tocou no assunto, vamos chegar para a atualidade, né? Nós falamos aí de toda a trajetória até chegar no período de vice-prefeito. A atualidade, que é a questão do 2026, que já está batendo na porta. Tá chegando, né? Nós sabemos que você é presidente do partido União Brasil Aquitabundo, esse partido que tem a sua importância na Bahia e, logicamente, é um partido de forte influência não vou dizer que é pré-candidato, porque ele não anunciou como pré-candidato, mas do governo. Não sei nem como é a palavra que dá. Do ex-prefeito, mas tem uma palavrazinha que dá, prefeiturável, presidenciável e governável. Eu não sei se existe isso, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É o ACM Neto, né, ex-prefeito de Salvador, e nós vamos falar sobre isso, sobre o seu apoio, né, como você vê essa eleição para 2026, se de fato se acredita nas chances da eleição de Neto, né, dos cenários. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, grande Mike, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros aí. A gente não pode terminar o programa sem falar dos parceiros, senão não tem parceria. Vamos lá, se você quer ficar muito bem informado, e hoje nós vamos estrear daqui a pouquinho o chocolate do Cacau News, tá bom? Então não saia daí, vocês estão assistindo. A melhor parte vem agora, Railan. O negócio vai esquentar, Railan. Cacau News é a informação que você precisa. Acessa lá, tá bom? cacaunews.com. Também Boteco do Sam. Isso mesmo, hoje é dia de você fazer um pedido lá no Boteco do Sam, na rua Félix Mendonça, bairro Conceição, tá bom? Petisco, todas as delícias que o Boteco do Sam oferece. Um grande abraço para todos aí, o Rafa, o Daniel e também minha amiga Tati. Pensou em locadora? Pensou em Lock Rent a Car. Locadora de veículos, meu amigo Paulo Costa, do jeito que o povo gosta. Ele que é ex-locutor de rádio também, gente boa. Avenida Amélia Amado, 689, centro de Itabuna. Dá uma passadinha lá, tá bom? Chegou o feriado, quer ir em Ilhéus? Dá uma passadinha lá, você que ainda não tem carro, e loque seu carro de qualidade, tá bom? E, lógico, não poderíamos deixar de falar do Estúdio Hub 73, onde nós estamos aqui. Se você pensa também em fazer seu podcast, Guinho, que já foi podcaster, né? Fala, como é? Papo Federal, né? Papo Federal e tal. Guinho é Instagram. Fala Guinho, tem Fala Guinho também, né? 998-35-2801. Fala aí com o Geildo, o Jai Papo Reto, tá bom? Se quiser ser também o nosso parceiro aqui, esse é o telefone do sucesso. Vamos retornar aqui então. Sim, faltou falar Coloca aí, Mike, por favor. Pronto, toda sexta-feira também nós temos aqui o podcast do Jai, viu? Jai Papo Reto. Toda sexta-feira também, sempre com um papo bem interessante para vocês. Daqui a pouquinho eu volto aqui pro nosso chat, né? O tempo urge, a Sapucaí é grande. Vamos falar lá sobre 2024. Como é que você enxerga esse cenário? 2026. 24 já passou, JP. 24 já passou. Mas pronto. Foi até bom tocar no 24.
né? Que a gente pulou aqui algo que iríamos pular. Você foi candidato a vereador, né? E a pergunta vai ser muito... Você se arrepende de ter sido candidato a vereador, sendo que não conseguiu retornar à Casa Legislativa? Acha que foi um erro essa questão? Como é seu posicionamento hoje? Qual é o seu pensamento? Não me arrependo. Eu tinha certeza, né, que era um sacrifício. Me preocupei muito quando eu vi as pesquisas eleitorais e temia que o União Brasil não fizesse nenhum candidato e não fizesse nenhum vereador, né? E os números eram muito ruins para os que estavam candidatos dentro do partido. Eu sabia que não eleger nenhum vereador seria uma situação muito complicada, não só para a política municipal, mas estadual, porque estando presidente do partido, Uhum. né, que tinha um vereador e você perde, né, uma cadeira na Câmara, perde essa representatividade, já seguido de outras pessoas que já tinham abandonado o grupo político, né, da representação a nível de Estado. Uhum. Então eu sabia que eu iria para um sacrifício, né? Até porque eu disse a todas as pessoas que me acompanhavam durante a minha caminhada que não seria candidato a vereador, né? Principalmente as lideranças políticas que acabam se comprometendo, né? E eu liberei que fossem apoiar outros candidatos. Alguns foram apoiar Thales, outros foram apoiar Rafael Moreira, outros apoiaram o Washington, outros apoiaram o Erasmo. Então a gente foi liberando essas pessoas, né, para que apoiassem outros candidatos, porque eu disse que não seria candidato a vereador. Então, quando eu decidi ser candidato, se eu não me engano, faltavam 2 meses para a eleição, Foi nas né? vésperas, né? Foi Vamos dizer nas assim. vésperas e ali a gente sabia da dificuldade, né? Porque nem formar grupo você tinha condição mais, né? Porque todo mundo que é da política estava comprometido. E ali a gente começou a conversar com os amigos mesmo, com as pessoas próximas, e utilizando a rede social, né, o máximo possível. Não despejei dinheiro, né, como foi natural na política aqui de Itabuna, né, e assim, eu não consegui o pleito, mas saí de cabeça erguida e falei, rapaz, 2 meses o cara meter 780 votos. Tinha gente aí gastando 1 milhão em 4 anos, né, teve Sim. praticamente a mesma votação. Eu não considerei uma tragédia, não. Óbvio que quem vem de uma ascensão e perde uma eleição, não é uma coisa muito ruim para você se reconstruir. Mas eu não me arrependo, né? Não me arrependo. Foi uma campanha curta, que eu sabia das dificuldades, como chegou ao final, mas que era necessário o sacrifício, tanto que a gente conseguiu fazer um vereador por pouco, né? Por pouco a gente atingiu ali o coeficiente e o vereador Danilo conseguiu ser reeleito, né? Por pouco também perde, né? Acho que Sim. foi 40 votos É. para a Para a primeira segunda suplente, para colocada, a né? segunda colocada. E a gente via nas pesquisas que a missionária Raimunda tinha chance de ser eleita, né? Ela Sim. pontuava em primeiro lugar, mas o vereador Danilo foi ligeiro ali, conseguiu Vá pro vá. costurar Ele bem chegou aí, ó. Vá pro e na vá. reta final ali, sábado para domingo, ele conseguiu virar o baba, né? Sim. E na prorrogação meteu o gol e foi o eleito. Grande figura, Danilo. Um abraço. Inclusive, vou convidar o Danilo para estar aqui. O Danilo, fiz esses dias uma viagem com ele para Salvador e pense na figura, o cara. Não, é só para dar risada. É risado o tempo todo, só alegria. E aí acontece que não houve essa vitória, mas você não se arrepende. Não, Essa é a não, resposta. não. Você. Mas você imaginava que. Porque assim, quer queira, quer não, respinga na trajetória. Né? Sim, Fala assim, poxa, o cara saiu de vice-prefeito e aí tentou ser candidato. É o que o pessoal fala. sim, Né? É o que falam por aí, eu tô expondo aqui. Lógico. E agora tenta sair candidato a vereador e não consegue, sim. né? Você chegou a medir essa decisão? Porque assim, por outro lado, caso o partido não fizesse, você também correria risco de perder o partido aqui no Com município. certeza. Mas esse é um risco que É, você corre até hoje, vamos dizer assim. sim. Que Mas, não tem... mas assim, é, Ah, é de, a- pela segunda vez eu me coloco num sacrifício, né? entendi. Me coloco quando eu aceito ir apoiar a pancadinha, sabendo que perdi a eleição. Hum. Você sabia que De perdia a eleição? certeza absoluta. De certeza Por absoluta. quê? Porque as pesquisas mostravam, pô. Sim, E pancadinha tinha rejeição maior que a de Augusto. sim. Entendeu? As pesquisas eram claras disso. Uhum. Então, não se reverte uma rejeição como aquela, da maneira que foi conduzida, até porque
quando a gente tinha uma perspectiva de que a diferença fosse tirada num debate, foi tragédia o debate, né? Então, eu sabia que perdia a eleição. Inclusive, Neto falou pra mim, eu disse a ele assim, Sim, você quer que eu seja o vice de Pancadinha? Ele, não, porque não ganha. entendi. Não, se fosse pra ganhar, eu defenderia seu nome, mas eu sei que não ganha a eleição. Tá claro aqui os números. Inclusive foi algo que houve até uma estranheza no sentido de quando a CM ele preferiu, né, retirar a candidatura, a pré-candidatura do Capitão Azevedo e apoiar, né, o Anderson Guinho, ou o Anderson Guinho não, o Pancadinha, né, ah, esperava-se o quê? Já que nós tiramos o candidato da cabeça, nós vamos pelo menos colocar aqui, indicar a vice. Sim. Era o que se esperava naquele momento. Né? Mas ele tinha certeza da derrota, então ele permitiu que Pancadinha conduzisse como assim entendesse. Pancadinha colocou como critério que o MDB era importante para o tempo de TV. É, ali ele achava, né, tipo, que Diego, por ter uma associação muito próxima a Lúcio, que deveria ser um outro nome, principalmente um nome da segurança pública, para desmistificar a questão de que Pancadinha tinha associação com coisas, né, com tráfico, como muita Sim. gente fez essa narrativa. E a pesquisa qualitativa mostrou isso também, que algumas pessoas diziam que ele era envolvido com tráfico. Então a gente achava que deveria ser ali o Coronel Serpa, a delegada Alice Daly, Sim. né, um nome da segurança pública para quebrar um pouco essa narrativa. A minha candidata a vice era a Liz Day, eu sempre falei isso para ela. Inclusive. Não, eu defendi o nome dela, né? Inclusive Sim. lá na reunião defendi o nome dela, mas Pancadinha não quis abrir mão do MDB, porque se não fosse Diego, Lúcio não ia apoiar Pancadinha, né? Apoiaria outro candidato. Então ele optou em querer ter o apoio do MDB e aí acabou sendo Diego Pitanga o vice, né? Sim, inclusive essa questão da associação ao tráfico, de fato, aconteceu, né? Essa associação, mesmo nós, e eu falo aqui de forma pessoal, você também conhece Pancadinha, e nós sabemos que não existe essa associação, né? A gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas eu assim, o que eu senti falta dele foi ele de combater isso. De combater, né? Isso na porque campanha. assim, quando ele ia inclusive esses dias que ele deu uma entrevista em Tom Ribeiro, ele falou, porque dizem que eu sou envolvido com coisa errada, não sei o quê, mas não falam que é coisa errada, entendeu? Eu acho que ele tem que dizer mesmo, né? Falam que eu sou envolvido com o tráfico de drogas, que não tem nada que comprove isso, eu não respondo nada a respeito, minha ficha é limpa. Entendeu? Então, eu acho que faltou ele mais autoridade em combater essa fake news, né? Essa mentira, né? Que ele não conseguiu tirar na campanha. Perfeito. Né? Não conseguiu tirar. Aí você tem a questão do preconceito, né? E da maneira como que ele fala, que ele se veste, né? Acaba fazendo com que as pessoas criem também um juízo de valor. Então, como se a roupa ou a cor da pele fosse característica né? de uma pessoa que tivesse envolvimento no crime. É verdade. Inclusive hoje, nós estamos falando de um assunto, isso nós falamos todos os dias, mas hoje é dia 13 de maio, dia da abolição, né? Da abolição da escravatura, né? E hoje, mais cedo, estávamos falando sobre um caso de racismo, que esses casos se perpetuam não só aqui na Bahia, onde nós temos a maioria de pele negra, mas em todo o Brasil, onde um repórter da Rede Bahia, né, sofreu ali o racismo. Ou seja, essa questão do racismo, ela está em todos os ambientes, em todas as classes sociais, né? O Felipe Oliveira, ele foi fazer uma reportagem, não sei se vocês acompanharam, mas está nas redes aí, e em um prédio de luxo, e o próprio porteiro, quer dizer, o porteiro basicamente deve ser alguém humilde também, de classe baixa, né? E pediu que ele se caminhasse pelo portão de serviço, porque achou que ele poderia ser qualquer um outro servente e não estava ali, não poderia entrar pela porta principal daquele prédio, né? Quer dizer, de fato, um fato lamentável, né? Um fato lamentável, nós precisamos sim. E é comum, né? Isso, né? As pessoas, é muito comum. Porque é preto, né? Aí já julga, né? Que é envolvido com qualquer coisa errada. Sim. Então, eu acho que eu senti falta desse enfrentamento dele. Então, eu entro pro sacrifício em apoiar a Pancadinha, sabendo que eu perderia a eleição, para o meu principal adversário, né, que era o prefeito. E entro pro sacrifício na questão de ser candidato a vereador, na tentativa de ser eleito ou de fazer um vereador pelo partido, como aconteceu.
Então, eu tenho demonstrado para a Semineto e para o partido fidelidade a grupo e fidelidade ao projeto político dele. Né? Ele me perguntou se eu queria ser candidato a deputado estadual. Eu falei assim, não quero. Mas se você entender que eu devo ser, a gente vai conversar. Pronto, você já está respondendo o que eu iria lhe perguntar agora. Na verdade, foi a pergunta do Jai. Já perguntou, Guinho, você será candidato a deputado estadual ou federal? Sim. Quer dizer, já está afirmando que você é candidato. Já e aí, como é que fica na verdade, essa todo mundo está achando que eu sou candidato. Não tem outra pergunta. Sim. Você é candidato, você é candidato. Né? E assim, eu tenho falado muito isso, inclusive para as pessoas que eu tenho conversado politicamente, de que eu não tenho interesse de disputar a eleição em 2026. Que eu quero focar em 2028. E para isso a gente precisa fazer uma construção política. Né? E essa construção ela é feita com diálogo, ela é feita com momentos de até mesmo com políticos. E esses políticos são deputados de mandato, ou deputados que não tenham mandato, mas que tenham uma grande possibilidade de se eleger, para que essas pessoas sejam parceiros a este projeto nosso que a gente pretende desenvolver nos próximos anos. Então, para isso, hoje eu tenho já um deputado federal, que é o deputado Arthur Maia, um deputado que tem sido muito parceiro, e o deputado estadual ainda não tomei uma posição em respeito, né, a esse diálogo que eu tive com a Semineto, em decidir junto com eles. Né? Tenho nomes em mente, né, mas que disse a ele que eu preciso dar uma celeridade a essa decisão, mas ele tem defendido que Itabuna precisa ter um candidato, a estadual e um federal, da federação, né? Seja do União Brasil, seja do PP, da União Progressista. Então, ele pediu, inclusive, que filiasse as lideranças políticas aqui da cidade e até da região, né? no União Brasil ou no PP, com o objetivo de que lá na frente a gente sente e defina ali uma candidatura de Itabuna, né? Representando aqui a região sul da Federação União Progressista. Entendi. Então, hoje não tem nenhum martelo batido na questão de candidatura, não, né? Não. Aí se veicula o nome do Vinícius, ex-prefeito de Buerarema, né? Vinícius hoje ele já é do União Brasil. Eu convidei Isaac Neri pro partido, que tem uma questão lá pessoal dele, né? Porque é funcionário do Estado, né? Então não pode estar em partido de oposição. Convidei outras pessoas, outras lideranças pro partido, e estamos convidando, né? Então, para que lá na frente a gente veja se nós teremos ou não uma candidatura aqui, né? Já que nós tínhamos um deputado, nós temos um deputado que seria do grupo de ACM Neto, mas que tudo demonstra que vai se aliar ao PT, né? Então, com isso, a gente obviamente precisa ter uma candidatura, sim, aqui da região, que represente o grupo político e que dê palanque ao governador, né? Que esse também é um grande objetivo. Isso. Beleza. Falando agora de Jerônimo e ACM Neto. Como é que você vê esse cenário aí? Olha, a gente sabe que 2022, né, foi uma eleição definida pelo voto casado, né? Perfeito. Jerônimo, ele sai ali de um anonimato, né, de um secretário de Educação que teve a pior avaliação a nível de Brasil, e passa a ser o candidato do grupo, mediante a rejeição, né, dos demais que se colocaram. Aquela época, inclusive, indo por sacrifício. Indo por sacrifício, né? A ACM Neto pontuando muito bem nas pesquisas, né? Mas a gente entendia de que a população passando um pós-pandemia, né, passando por uma situação de que a Bahia já tem uma certa rejeição, né, à direita a nível nacional, geralmente ela caminha com o PT, e aí você tem um candidato, Lula candidato, né, muito bem avaliado na Bahia, e eles abordam um bordão, né, que era Lula lá e Jerônimo cá. Foi. Né? Então, isso marketing do PT é muito bom, né? Foi massificado. Verdade. Então as pessoas entendiam de que Jerônimo era a continuidade de Lula. Sim, entendeu? Sim, votar em Lula é votar em Jerônimo. Porque se você não vota em Jerônimo, você está votando no projeto contra Lula. Porque eles usavam, né, o time de Lula. Então, vote no time de Lula. Então, o que é que eles apresentaram para o povo? O povo está passando fome, está comendo osso. Né? O povo está com saudade de comer picanha no final de semana e beber uma cervejinha. E eu vou fazer isso. Ele traz para o povo essa devolução de dignidade. Ele promete ao povo isso, né?
que eu vou tirar o povo da fome, eu vou dar picanha pro povo, eu vou dar cervejinha pro povo, né? O povo, a gente gosta de alcatra, a gente gosta de carne de primeira, né? Só que dentro do seu governo, ele tirou a condição da população comprar ovo e café. Então, o que a gente ouvia na rua, né? Carro do ovo, 30 por 10 reais. O ovo chegou a 30 conto, né? 30 reais uma cartela. Então, o café, um absurdo o preço. Então, um governo que prometeu algo e não entregou nem a metade. Prometeu tantas coisas numa campanha que foi apenas falácias e promessas eleitoreiras que não conseguiu cumprir. Né? Então, hoje, a população vai fazer uma análise, né, do que Lula prometeu e do que Lula entregou. Do que Jerônimo prometeu e do que Jerônimo entregou. Jerônimo é um governador que entrega o que Rui deixou inacabado, né, para concluir. Mas qual foi o grande feito de Jerônimo? Né? Qual foi a grande marca de Jerônimo? Aí se você observa, desemprego, campeão no Brasil. Segurança pública, o Atlas da Violência ontem, a Bahia liderando, né, com o maior número de homicídios no Brasil. Aí você vai para a extrema pobreza, lidera no Brasil. A cada 10, 4 passa fome. Aí você vai para a questão da educação, nós temos a pior aprendizado em português e matemática no ensino médio. E a antepenúltima educação pública do Estado no Brasil. Então me diga quais são os feitos de Jerônimo para a população baiana. O povo que hoje vive preso dentro de casa. Né? Porque você vai a Salvador, você tem medo de levar um tiro a qualquer momento. Você vem para o interior, é a mesma coisa. Eu conversava com um policial, ele falou, em Quaraci os bandidos andam com fuzil, irmão. É mesmo? Quaraci tá desse jeito. Pra você ter noção. Aqui Então, do lado, né? O que Jerônimo entrega à Bahia é isso aí. Então, ontem você vê ele lá na China, a ponte Salvador-Itaparica, que todos prometeram cumprir, Wagner prometeu, Rui prometeu, e ele prometeu, aí agora ele pega e diz, não, Lula que vai tratar da ponte, eu vou visitar o TikTok. Entendeu? Então, eu acredito que o cidadão e a cidadã baiana vai fazer uma reflexão. Ela precisa fazer uma reflexão. Né? Que não dá para votar no Cabresto e não dá para fazer esse voto do Lula lá, Jerônimo K, porque o que Lula trouxe para o Brasil é os números que a gente está vendo aí. Você não acredita que essas alianças com os prefeitos, principalmente prefeitos de cidades pequenas, né, que nós sabemos que o contexto depende muito das prefeituras, né, da folha do pagamento de prefeitura, que avaliamos, inclusive, assim, que talvez até ajudou, para além dessa questão do voto do Lula, na eleição de Jerônimo. Você não acredita que isso também vai ajudar em 2026? Não, já que a maioria dos prefeitos, com né? certeza, mas Paulo Souto também tinha maioria, né? Tinha Sim. 400 prefeitos em 2006 e perdeu no primeiro turno para Wagner. Tinha um pouco mais de 10 prefeitos. Né? Então, uma coisa é o prefeito, uma coisa é o povo não ter condição de fazer uma feira. Entendeu? Então, o prefeito pode ir lá na sua cidade estar pedindo voto para Jerônimo, estar pedindo voto para Lula, mas quem é que faz a sua feira? Quem é que paga as suas contas? Né? Quem é que está lhe dando condição de sobrevivência, de dignidade? Então, as pessoas vão refletir. Né? Então, para o prefeito é cômodo, né? Porque ele está tendo as suas expectativas atendidas, né? As suas reivindicações atendidas, mas e o povo? E o cidadão? Né? O cidadão que está ali... eu escutei até uma entrevista do próprio Pancadinha, né? Dizendo sobre a questão da mudança dele, que ele vai para Jerônimo, né? Para levar melhoria para um povo. Então, o que é que eu avalio? Dentro de uma perspectiva pessoal, se for para atender o pessoal dele, sim, eu concordo. Mas para atender a perspectiva de um povo, eu discordo totalmente. Ele vai na contramão daquilo que ele defende. Né? Por quê? Um homem preto, que nasceu na periferia, que mora até hoje no mesmo bairro, né, se alia a um partido que governa ao Estado 20 anos. E tem o Estado mais violento, que mais mata preto, pobre e de periferia, que coloca o Estado no maior número de desemprego, né, com mais de 10% da sua população desempregada, e você não tem emprego para esse jovem que está lá na periferia. Você não tem educação, que é a pior do Brasil. Você não tem segurança pública, que é a pior do Brasil. Ele convive com o quê? Com a marginalidade. Qual é o exemplo que ele tem?
e aí eu me alio dizendo que é melhoria para o povo, eu discordo. Eu discordo. Mas cada um tem uma visão e um pensamento. Então é o que eu digo, para atender a perspectiva pessoal, ok. Mas de uma coletividade, eu acho que o PT e Jerônimo, Rui e Wagner, nesses últimos 20 anos, não representa a periferia, não representa o povo preto, não representa as pessoas de baixa classe. Colocaram a gente numa pior condição financeira, social, já vista na Bahia, né, como questão também de segurança pública, educação e saúde. Ok, então tá aí, viu? Um bom corte, viu, Mike? Esse daí. Inclusive agora, você falou aí, citou o nome do deputado Pancadinha, eu vou fazer um convite aqui para Pancadinha, tá bom? Para estar aqui também. E aí ele vai dar a versão dele, né? Nesse sentido do que de fato está acontecendo. Eu acho que nós já estamos caminhando para o fim, mas antes de chegar no fim, nós vamos fazer aqui uma estreia. Hoje você veio estrear o chocolate do Cacau News, né? Com o apoio aí do Cacau News, nós vamos estrear o quadro, ó. Você tomaria ou não chocolate? Vou aproveitar que hoje tá quentinho, né? E aí, Belé? Tá friozinho. Aproveitar que hoje tá friozinho, vamos tomar um chocolate quente, né? Nos dias quentes vai ser um chocolate gelado. E aí eu vou colocar aqui algumas imagens, você vai me dizendo, né? Se você tomaria esse chocolate com essa pessoa. Ou não. Ou não, e o porquê, tá bom? Beleza. Combinado? Calma que a produção tá terminando de fazer aqui a situação. Enquanto isso, eu gostaria de ir lá pro nosso chat. O Neviton Cordeiro falou aqui, né? Boa noite, senhores. Neviton é Ney Cordeiro, esteve com a gente semana passada aqui, falando um pouquinho da história dele, bem interessante. Um grande abraço para você também, meu querido Neviton Cordeiro. Boa noite, senhores. Um grande abraço ao entrevistador Joab e a Guinho. Alisson Matos disse o seguinte: Guinho, você se considera de direita ou de esquerda? Ou entende que, independente de lado, o que vale na política é o bem comum? É uma pergunta que ele fez aqui, né? Você se considera de direita ou de esquerda? Enquanto ele ajeita aqui o nosso chocolate. Alisson Matos, eu me considero hoje, né, dentro do aspecto político, de direita, né? Mas não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer qualquer tipo de feito positivo, seja de quem for, né? Tem muitos prefeitos hoje na Bahia, no Brasil, que são de esquerdas e fazem um excelente mandato. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer o feito de quem é que seja, né? Então o meu aspecto político, ele não é de uma forma que me deixa cego de reconhecer não só a forma positiva de governar de quem você quer que seja, como também de reconhecer os nossos erros, né? Eu acho que é uma grande falha quando a gente tem um lado político, a gente bota um tampão e não enxerga os erros que nós cometemos, né? Eu cometo, a Semineto comete, e qualquer liderança política do nosso partido comete. Então a gente precisa ter essa liberdade de identificar quando nós acertamos e quando nós erramos. Pronto, então tá respondida aí a pergunta feita pelo Alisson Matos. Rapaz, eu tenho aqui um cara que ele é muito eficiente, velho. O cara já fez aqui um negócio diferente, já botou uma xícara, já deu uma formatação diferente. Vai aparecer aqui, né? Pra você criar lá. Vai aparecer aqui e vai aparecer. Não sei se vai aparecer lá. Vai aparecer lá, Mike? A gente vai acompanhando. Vai, né? Pronto, já podemos. Pronto. Tá terminando de fazer aqui essa situação, mas o bom é aquela história, que o ao vivo é desse jeito mesmo, né? O ao vivo pega a gente, às vezes, de surpresa. Mas, mais uma vez, gente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de cada um de vocês aqui no nosso podcast. Graças a Deus, tem tido um bom acesso, né? As pessoas têm gostado das pessoas que têm vindo até aqui, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, quero agradecer a cada um de vocês que tem ficado aí parados, assistindo, gostando do conteúdo. Muito obrigado. Semana passada nós tivemos, inclusive, uma boa participação, né? Um recorde de audiência aí com o Ney Pinheiro. Hoje também conseguimos trazer uma boa audiência com a participação de Guinho, né? Olha aí, o Alisson Matos está batendo palma aqui, né, da sua resposta. E meu amigo Gendley que também participou com a gente lá no Cidadania, né, naquele foi período. A vereador lá. Gente da primeira qualidade. Doutor Gendley agora, viu? Um grande abraço, meu amigo, para você também.
Tá tudo certo aí, Mike? Pronto, eis aqui as xícaras de chocolate. Ele também tá com a xícara ali, botou. Vocês acharam que não tem chocolate também na xícara ali, mas agora você consegue enxergar ali também, viu, Guinho? Tô vendo ali. Escolhe aí uma xícara dessa, de 1 a 9. Vamos ver qual é a xícara que você vai. Bora pela 1 logo, né? Número 1. Vamos ver quem é que tá nessa. Quem é essa pessoa? Você tomaria uma xícara de chocolate? Olha aqui a pessoa. Valderico. Quem é? Valderico Reis. Valderico Júnior. Valderico Júnior. Tomaria esse chocolate com o Valderico Júnior? Tomo, com certeza. Júnior aí é uma grande surpresa também, né? Do nosso partido. É uma eleição muito difícil em Ilhéus. Ele também disputou em 2022 para deputado federal, assim, quando eu disputei. E foi candidato a prefeito em 2020, né? Ficou em segundo lugar. E agora conseguiu, né, ser eleito. Traz para Ilhéus uma nova visão de gestão, né? Um jovem que buscou fazer uma equipe também de pessoas técnicas, né? Tentando acertar cada vez mais. Então, e traz também um modelo do União Brasil de governar, né? Da ACM Neto muito participativo, o Instituto Índigo, dentro da formação dos seus secretários, do seu corpo de gestão. Então, eu acredito que assim que passar esse turbilhão de situações, né? Tanto bloqueio do FPM, toda hora é um bloqueio, né? E tem sido difícil gerir a cidade com as dificuldades financeiras que Ilhéus está vivendo. Mas que eu tenho certeza que a vontade dele de acertar é muito grande e que ele vai conseguir fazer um bom trabalho lá na cidade de Ilhéus. Então, toma um café assim com o Valderico. Café não, chocolate. Um chocolate. Chocolate do cacau. Escolhe aí o outro número, Guinha. 3. Número 3, vamos ver quem é o 3. Ei, rapaz, olha lá, Doutor Mangabeira. Tomaria esse chocolate com o Doutor Mangabeira. Já tá até fora, né? Mas fez parte da sua história, diga aí. Aí eu fico intolerante à lactose. Não tem clima não para café com... Infelizmente, né? Não tenho nada contra ele, respeito, né, a ele, né, como cidadão, mas não tem condição de a gente ter qualquer tipo de relação depois de tudo que a gente passou. Não é nem uma questão de que eu tenha raiva ou não tenha perdoado, alguma coisa do tipo, entendeu? É de que tem lugares que você não consegue frequentar mais. E o mesmo ambiente que ele, né, eu frequento, mas sem ter qualquer tipo de relação, porque feriu muito e passou, né? Então, não tem como não. Perfeito. Vamos mais um. 2. Número 2, cadê? Vamos lá. Número 2, Dr. Isaac Neri. Doutor Isaac, gente boa. Dá pra tomar um Nescau com ele. Dá, né? O que você acha de Isaac? É um bom médico, né? A gente vê aí que desde quando ele se colocou à disposição, né? Foi secretário de saúde de Fernando, ficou pouco tempo e de lá para cá tem tentado fazer parte da vida pública de forma eletiva, né? Disputou 3 vezes, 2 vezes para prefeito, uma para deputado federal, não obteve êxito, mas é uma liderança política do município, se consolidou como liderança política, tem um temperamento que eu acredito, eu sempre falei até com ele, né? Que assim como eu precisei mudar muitas coisas e preciso mudar muitas coisas, ele também precisa mudar alguma de suas posturas, suas posições, mas é um cara do bem. Acredito que a gente dá para tomar um chocolate. Pronto, então, vou tomar um chocolate aí com o Dr. Isaac. 9. 9, vamos lá, quem é o 9? Olha ele aí. Fabrício Pancadinha, deputado estadual. E aí, tomaria esse chocolate com Pancadinha? Tomo. Pancadinha, independente de política, é um amigo, né? A gente construiu uma amizade aí desde quando a gente se conheceu. Eu era vereador ainda, né? Quando eu conheci ele. Depois ele se tornou vereador, deputado. Então, frequenta a casa dele. Né? Então, não existe... Eu consigo de separar as coisas, né? Hoje a gente vai estar em caminhos opostos. Né? Vamos ter essa divergência ideológica e política. Mas no campo pessoal, eu mantenho a amizade, o respeito, o carinho por ele e pela família dele, né? Então, a gente toma esse chocolate com ele. Maravilha. Tá, faltou o que aí? Sobra o 4, 5, 6, 4. Quem é o número 4? Olha ele aí, Joseval Rodrigues. Fez parte da sua história também, né? Também, meu irmão de igreja, né, de movimento. Tomo sim, Joseval é um cara do bem.
E ele tá fazendo coraçãozinho pra você aí. Também mudou de lado, né? Agora ele é MDB. Mas Joceval. é um cara que eu tenho muito respeito. Não Grande tanto com figura. ele, pela família dele também. Sim, Né? A gente toma um chocolate com ele. perfeito. Próximo número? 7. 777. Olha aí, Ah, o presidente. Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro tomaria? Toma café, um chocolate com o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou uma pandemia, né? Um cenário de guerra mundial. E a gente sempre observa hoje os dados, né? Você vê que hoje os alimentos são mais caros do que na época da pandemia. Então, problemas que a gente hoje enfrenta econômico, a gente está pior do que numa pandemia. Então, foi um governo marcado por muita polêmica pela fala dele, né? Por coisas que ele disse, mas uma sequência de muitos governos que a gente viu a desvalorização da política tomada pela corrupção. Nós vimos 4 anos, o governo de Bolsonaro foi um governo que a gente não viu escândalos de corrupção, né? Aí depois veio essa questão das joias, disso, daquilo, mas nada comprovado. Então, isso é bom para a política, né? Independente de lado, mas você ter um governo que passe 4 anos... Eu falei isso até para Lívia Mendes. Sim. Falei, Lívia, foram 4 anos de Fernando com escândalos, um atrás da outra na saúde. Né? Você está aí há 4 anos como secretária, com vários problemas, mas sem nenhum escândalo. Então, isso é positivo, né? Isso moraliza a política. Então, Bolsonaro, com todos os seus erros, mas o fato de ter ficado lá 4 anos, eu sempre brinco, né? Porque meu pai não gosta muito dele, não. E meu pai fala que ele é ladrão. Eu falei, rapaz, se o cara fosse ladrão, já tava preso, pô. Todo mundo no poder contra o cara, né? Mas eu acredito que Bolsonaro serviu, além de para trazer essa questão de uma nova visão política, fazer com que as pessoas conhecessem até mesmo os espaços de poder. Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal. Hoje as pessoas sabem como funciona o Senado Federal, como funciona a Câmara dos Deputados, sabe quem são os seus representantes, graças a Bolsonaro. Né? Gostando ou não. Eu me lembro que os ministros, né, quando ele escolhia, o pessoal passou a perceber mais. Não, gostando ou não, mas o Bolsonaro trouxe a população a entender um pouco também de como funciona a política no Brasil, né? Perfeito. Vamos mais uma xícara de chocolate aí, qual? 5. 5, quem é o número 5? Gero. Rapaz. E aí, tomaria? O governador da Bahia tá lhe convidando para tomar um chocolate, rapaz. Rapaz, eu não tenho um... Assim, eu sou totalmente contra a gestão dele, mas não sei se não deixaria de tomar um chocolate com ele, não. Acho que tomaria. Não tenho isso, não. Só não iria nunca aliar ele, mas... Não iria o quê? Aliar ele, não. Se aliar. Se ele me Mas convidasse... você acha que o nunca não é muito forte, não? Não, é porque, na verdade, assim... É uma palavra muito forte, né? Nunca diga dessa água nunca no diga beberei. nunca, né? Mas eu acho que o PT está muito distante daquilo que eu acredito e defendo. Entendeu? Pronto, Então... Tá respondido, bem respondido. Próximo. 5, Temos ali o 6. 6 e o 8, né? É o 6 e o 8? É o 6. Olha aí. Com o Lula eu não vou, não. Ele pode roubar minha mente. O presidente aí. O presidente da República. Lula. Deixa Lula lá, em paz, tomando café com Janja. Beleza. E o 8 agora. Você já falou sua ideia, né? Da questão do governo Lula aí, então a gente não vai falar muito mais. Agora, restou 8, eu acredito que esse você vai tomar. E aí? E aí, Beré, vou ou não vou? Inclusive, ele veio com o número dele aí do lado, ó. 5 Gugu. Rapaz, tomo também. Tomo. Chocolate com Gugu. Mas aí no sentido que a gente tá falando, tem o sentido pessoal e tem o sentido político, né? Não, do pessoal você... Pessoal sim, político não. Não dá, né? Não dá. O que Augusto fala império não cumpre sentado. Não tem condição de falar de política com ele. Faltou um chocolate aqui que eu tinha encaminhado, né? Mas esse daqui eu sei que você tomaria, que é com a Semi-Neto. Tinha foto do Neto aí, né? Fala um pouquinho de Neto aí. Você tomaria esse chocolate com Neto? Que eu acho que você deve tomar lá no União Brasil, né? Não, rapaz, as pessoas falam muito de Semi-Neto, mas só que eu tenho uma visão dele
além de ser um gestor, né, incomparável, assim, a gente sabe que é um cara que pegou Salvador de um jeito, entregou de outro, fez o sucessor, e Bruno agora é reeleito com uma votação histórica, né, com a diferença absurda de quase 1 milhão de votos para o segundo colocado. Então, Neto como gestor, ele é inquestionável. E como pessoa, todo mundo tem seus defeitos, né? Então, eu não quero casar com o cara não, irmão. Então, o problema dele lá com a questão do que ele pensa ou de como ele age, se ele atende telefone, se ele não atende, se ele atende WhatsApp ou não atende. Eu sei que isso é importante para a relação Claro. política. As pessoas querem ter esse contato. Se ele puder melhorar, vai ser muito bom, né? Mas em 2022, Neto me convidou para me filiar ao Democratas e me ofereceu a presença do partido. E ele falou assim: se você ganhar a eleição, meu projeto é você. Se você perder a eleição, meu projeto é você. Se você desistir, meu projeto é você. Se você for comigo aqui agora, né, porque não tem ninguém ainda, eu vou com você de qualquer jeito, né? Então, cumpriu 100%. Né? Fui candidato a deputado federal, o que prometeu de recurso eu recebi. Fui candidato, se tornou União Brasil. Tentaram tomar o partido, ele não permitiu, continuou a presidência comigo. Fui candidato a deputado federal, perdi a eleição, continuei presidente. Né? Fui candidato a vereador, perdemos a eleição. Não mudou nada com relação àquilo que nós conversamos lá em 2022. Né? Inclusive, pediu que eu tivesse aí nessa linha de frente da organização da federação aqui no município, né? E também já da construção do seu palanque para 2026. Então, é um cara que, para mim, foi correto e que fez a política correta e com quem eu enxerguei, né? Talvez a condução com Azevedo poderia ter sido melhor, mas no meu ponto de vista, Azevedo também errou em não deixar claro o que queria, né? E bater na mesa e falar: não, eu sou candidato, não aceitar a pesquisa. Então eu acho que Pancadinha, Azevedo e Isaac erraram em aceitar a pesquisa, porque nenhum dos três ia abrir para o outro. Então, nós perdemos tempo e dinheiro de ir para Salvador e ficar indo e voltando, sendo que nenhum dos três ia abrir. Azevedo não ia ser vice de ninguém, Isaac não ia ser vice de ninguém, nem Pancadinha ia ser vice de ninguém. Então os três queriam ser candidatos até o final, só que tentou um usar o outro. Né? E quando chegou lá na frente, o Neto fez com que a pesquisa fosse cumprida e acabou gerando desgaste, e Azevedo rompendo com ele. Isaac recuou lá na hora, dizendo que não ia ser candidato, depois voltou atrás e foi candidato. Né? Por aí já é uma questão pessoal de Félix Mendonça também, que já estava revoltado com o Neto. Félix me ligou no dia e falou que ia romper com o Neto. Eu estava almoçando no Maria Antônia, né? Félix me ligou e falou: Isaac é candidato até o final. Desse jeito. E disse que ia romper com o Neto. Então, os três aceitaram a condição de pesquisa, aceitaram os critérios adotados e depois os três pegaram o ar, né? Sim. Então, comigo eu não tenho o que falar. É um cara que tem sido correto. Foi correto com Pancadinha. Né, pelo que eu presenciei, né, eu volto a dizer, com Azevedo acho que deveria ter sido conduzido de uma forma melhor, mas eu não tenho um porquê hoje falar assim: eu vou para Jerônimo porque Neto não me responde no WhatsApp, entendeu? Aí é muito pequeno para uma questão de que representa de situação hoje na Bahia. Entendeu? Ok, tá aí, respondido, bem respondido. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje, do nosso podcast. Mais uma vez agradecendo a você por estar aqui com a gente hoje, a ter aceito o convite, que inclusive, deixa eu até falar com o pessoal que já estava aguardando, que a gente deixa, né, os vídeos, estavam aguardando a cantora gospel, a Dimes Aquino, que estaria aqui com a gente hoje. Porém, não pôde estar, né? Provavelmente estará com a gente na próxima semana, a Dimes Aquino, tá bom? E Guinho seria na próxima semana, né? Isso. Nós tínhamos combinado, mas hoje pela manhã, assim que soube dessa informação, chamei o Guinho e ele topou de bate-pronto, né? Então, muito obrigado por estar aqui hoje. E obrigado a cada um de vocês que estão nos assistindo e por estar conosco até esse momento, tá bom? Semana que vem tem mais, se Deus assim nos permitir. E vamos juntos fazer a diferença que tanto queremos. Até mais.